Rintaro ele nasceu com uma maldição onde ele consegue ver com os próprios olhos a morte das pessoas. É como se ele entrasse no corpo da pessoa antes de ser eliminada. E isso acontece com as pessoas próximas a ele. Não importa o que o garoto faça, o destino já está traçado. Por isso ele evita ao máximo fazer amizade com medo de perder os seus amigos. Mas uma garota se muda para sua escola. E ela tem um outro poder que é de eliminar as pessoas sem nunca ser lembrada. A garota utiliza o seu poder para cometer justiça com as próprias mãos, eliminando os bandidos. Mas uma outra garota surge no colégio e ela tem o poder de causar a morte nas pessoas por meio de acidentes. E o seu poder é que ela nunca vai ser culpada. O único que sabe desses poderes e pode impedi-las é o nosso protagonista. No entanto, ambas as garotas passam a se tornar inimigas mortais. E o Rintaro se vê nesse fogo cruzado. Essa obra aqui é muito boa, galera. E eu fiz ela no capricho, então já deixa um like e um comentário para ajudar o YouTube a indicar o nosso vídeo para mais pessoas. Comentem aí, efeito borboleta. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Infelizmente a morte já faz parte da convivência humana. Não importa o quanto nós gostamos de viver, no final das contas tudo acaba da mesma forma. A medicina ela não consegue resolver esse tipo de problema. E o que o nosso protagonista estava falando é que a morte era inevitável. Era impossível fugir disso. Às vezes as pessoas perdem a vida em acidentes. Ou as vidas são tiradas por criminosos. E essa era a pior forma de ser eliminado. E por mais incrível que pareça, isso era muito comum. Morrer dessa forma causava muita raiva aos familiares. Isso porque começariam a odiar a pessoa que matou seu familiar. E muitas das vezes, o criminoso acabava fugindo impune. Mas por que será que o nosso protagonista estava dizendo essas coisas? Ele acorda bem cedo e o alarme estava tocando às 6h45 da manhã. Se você costuma acordar mais cedo do que ele, comenta aqui pra gente. Ele estava até com dificuldade de desligar o alarme. Após espreguiçar, ele abre as cortinas. E enquanto trocava de roupa, ele se lembra que não teve nenhum sonho nessa noite. Isso significava que o seu dia ia correr muito bem. Depois de preparar um café da manhã, ele liga a televisão. Tava falando sobre um criminoso que tava andando sem roupas nas ruas. Só no Japão que acontece essas coisas bizarras. O cara, ele havia sido preso. Felizmente, ninguém sofreu nenhum dano físico. Na sequência, a TV exibe o horóscopo. O garoto ele comenta que essas coisas não existem, mas ainda assim fica dizendo sobre a sorte e o azar das pessoas. O nome do nosso protagonista é Rintaro, e após desligar a televisão ele comenta que vai ter uma aluna transferida na escola hoje. A aula ontem foi muito animada, então hoje seria muito bom. Ao colocar o tênis ele se vira para um porta-retrato, e nós vemos que era a foto da sua mãe, e ele se despede dela. Ele precisa chegar correndo para não se atrasar, e percebe que o zelador era todo amigável dando bom dia para os alunos, e até puxou assunto com o nosso herói. Mas ele não conversa muito com as pessoas, mas ainda assim disse que esse velho era gente boa, por isso ele não gostaria de se envolver com ele. A gente já vai ver logo do porquê ele não se envolver com as pessoas. Dentro da sala de aula ele ficou ouvindo os seus amigos conversarem. Esse garoto aí sem vergonha, ele estava interessado na aluna nova, pois ele descobriu que ela era bonitinha. E o outro cara fica dando gritos de alegria. Eles perguntam para o Rintaro se ele também acha que a aluna nova vai ser bonita. No entanto, ele ignora e deixa os seus amigos conversando sozinhos. Porém, algo chama sua atenção. Cada dia que passava, ele estava se tornando cada vez mais solitário. E enquanto todos conversavam, ele vai sozinho para sua carteira. E isso incomodava o garoto. E enquanto olhava a janela, ele pensa que é melhor agir dessa forma mesmo. Ao se sentar na última carteira, ele conseguia evitar o máximo possível de contato. Ele fazia isso para que não criasse amizade com seus colegas. O coitado do garoto, ele carregava um fardo muito grande, e ele se segurava também para não dormir na sala de aula, pois ele tinha medo de ter sonhos. Nesse instante, a professora abre a porta e dá boas-vindas ao pessoal. A aluna nova que seria transferida estava aguardando do lado de fora, e percebeu que a professora estava chamando ela para se apresentar. A garota entrou com um sorriso bem grande no rosto, e todos os alunos ficaram encantados dizendo que ela era muito fofinha. Ela já bateu os olhos direto no Rintaro, enquanto isso ele ficou ignorando.
Prazer em conhecê-los, o meu nome é Yumeno. A professora queria fazer a apresentação, mas agradeceu por ela ter feito isso sozinha. Parece que ela tinha ficado interessada no Rintaro, pois ela não parava de olhar pra ele. Os colegas perto do garoto comentavam que ela era muito bonita, e ele até estava se segurando pra não olhar pra ela, mas parece que foi inevitável, e ele acabou olhando. A professora pergunta se ela gostaria de falar um pouco sobre ela, e fazendo gestos com a mão ela disse que gosta muito de viver. O nosso herói ele finge que não tá ouvindo nada, e o seu maior desejo é criar um mundo onde todas as pessoas possam viver felizes. A professora ela faz uma piadinha falando que esse objetivo era muito difícil e deixa a Yumeno toda sem graça. Com isso os alunos eles ficam fofocando, dizendo que eles já estão apaixonados. E como Rintaro ele não gosta de fazer amizade, ele tava ali quieto no seu canto. A professora ela disse pra garota se sentar no fundo, onde tinha uma carteira vazia. A Yumeno ela já vai direto pra direção do Rintaro, e dando um sorriso e com as bochechas coradas, ela tenta cumprimentá-lo. Após se sentar, as garotas vão até lá e ficam perguntando de que província ela era. Nesse momento, o nosso herói ele ficou incomodado e acabou se levantando. A Yumeno ela falou para as colegas que ela precisava fazer algo importante. Então ela vai até o Rintaro, impedindo ele de sair da sala. E dando um sorriso, ela pergunta se ele era o Rintaro. O cara ele já começa a suar frio. E estendendo as mãos, ela se apresenta dizendo seu nome completo. De uma forma bem mal educada, o nosso protagonista disse que já ouviu o nome dela segundos atrás e não precisaria repetir. Como a Yumeno era muito simpática, ela perguntou o nome completo do garoto. Ele não queria responder e acabou criando um clima constrangedor porque todo mundo estava vendo aquela cena. Após dizer o seu nome, que era Saotomi Rintaro, ela ficou toda contente e já estende a mão para cumprimentá-lo. A garota tinha visto ele sair de casa, isso significava que eles eram vizinhos. E ao ouvir isso, ele já começa a tremer de nervoso e até fecha as mãos. E de uma forma muito mal educada, ele disse que não queria cumprimentá-la e acaba indo embora. Pensa no maluco mal educado. A coitadinha da Yumeno, ela fica lá sem entender nada. Eu sei aí que você já tá com vontade de dar uma bicuda nele, mas vai com calma, galera, ele tem um motivo. A coitadinha, ela só fica vendo ele indo embora. Nesse instante, alguém toca no ombro da garota e dizem pra ela não se preocupar com o Rintaro, pois ele era assim mesmo. Ele era um pouco melancólico e assustador. Fora que nunca dava pra saber o que ele tava pensando. Por outro lado, ele não queria se envolver com ninguém e muito menos ter amigos. Isso, galera, porque o poder do nosso herói era ver a morte das pessoas, principalmente as que estavam próximas dele. Parecia que quanto mais próximo ele se tornasse de alguém, mais rápido era essa pessoa de perder a vida. Nesse instante, ele percebeu que estava sonhando de novo. Ele estava no corpo de uma outra pessoa andando na rua. Essa pessoa estava indo embora depois do trabalho, e o trânsito de madrugada estava um verdadeiro caos. E nesse momento, o homem ele ignorou o semáforo e cruzou a rua, e por isso ele acabou sofrendo um acidente. E para piorar, a pessoa ainda tinha uma esposa e uma filha. O nosso herói estava enxergando tudo como se ele fosse a vítima, e essa era a visão traumática que ele tinha sempre que dormia. Na cama ele fica revirando de um lado para o outro. Sempre que ele pegava no sono, ele acabava tendo essas visões. No jornal eles noticiavam um acidente que havia ocorrido nessa madrugada. O Rintaro ele percebeu que era justamente o homem que ele tinha visto nas suas premonições. Aquelas suas visões nunca erravam. Ele tinha dois tipos de visões, que era a premonição, que acontecia entre 1 e 2 dias, e também a visão de ver alguém que estava morrendo bem perto. Essas eram as piores, pois ele via a pessoa morrendo em tempo real, ao vivo. O cara ele fica muito abalado com isso, já que ele não tinha se acostumado. Antes de ir para a escola, ele se despede novamente da sua mãe e diz que vai retornar mais tarde. Isso aí, galera, já faz a gente entender que ele era órfão e morava sozinho. Ele começou a ter essas visões quando ele era bem criança. A sua mãe tentava confortá-lo, pois ele sempre chorava. De volta à sala de aula, ele acaba se encontrando com a Yumeno de novo. Ela estava toda alegre, dizendo bom dia, mas ele nunca responde. Então a garota ela começa a perturbar, perguntando se por acaso ele estava ouvindo o que ela estava dizendo. O que foi, garoto? O que você quer saber? Ela somente estava dando bom dia. E ele fica lá, suando frio, tentando não fazer amizade com ela. A aluna transferida se chamava Yumeno Sakurako e ainda estava tentando se aproximar dele. No primeiro dia, havia ignorado ela por completo, mas depois disso ela começou a segui-lo depois da aula, já que eles moravam no mesmo bairro. E nos dias seguintes, ela continuava perseguindo ele, aonde quer que ele fosse.
Já havia se passado 8 dias e ela não largava do pé do nosso herói. Tentando puxar assunto, a Yumeno fica perguntando se por acaso ele gosta de horóscopo, mas ele mal sabia qual que era o seu signo e ela fica lá falando das notícias. Meu Deus, isso é muito irritante, será que ela não vai largar do meu pé? Olhando pra janela, ela disse que a vista era muito bonita e fica pedindo pra ele também olhar. Por que será que ela ainda não desanimou de falar comigo? Ela é muito estranha. Com a cabeça baixa, o Rintaro pede pra ela deixá-lo em paz. E um pouco triste, ela pergunta se por acaso não é divertido conversar com ela. Não é nada divertido conversar com você. Calma aí, Rintaro, não precisa de tanta agressividade assim não. Eu não sei por que você insiste tanto. Mesmo eu te ignorando, você continua puxando assunto. O clima fica ainda mais tenso, pois a representante da sala aparece, pois ouviu tudo. Ela disse que o Rintaro não deveria ficar zombando da Yumeno. O garoto se defende, dizendo que é ela que fica perturbando. A coitadinha tava com vergonha e disse que ela só queria se aproximar do garoto. O nome da representante era Shizuka e ela disse que percebeu que ele estava respondendo ela com falta de educação. Por estar levando uma bronca, a Yumeno ela ficou se sentindo mal, pedindo desculpa. A garota então pede para que eles entreguem o trabalho de casa. Só que a garota transferida, ela não tinha feito os deveres. A representante começa a chamar a atenção dela também. Na verdade, a Shizuka ela era uma antiga amiga do nosso protagonista e ela era a única garota que conhecia o seu passado. Por isso, ela havia cuidado dele. Mesmo que ela não ficasse perturbando ele de longe, a garota cuidava do seu amigo de infância e nunca havia abandonado ele. Mais tarde, todos estavam prestando atenção na aula. A Yumeno, ela fica cochichando pro Rintaro perguntando sobre a matéria. Ele responde que ela deveria perguntar pro professor, não pra ele. Nesse instante, o professor percebe que eles estavam conversando e pede para os dois fazerem silêncio. Na hora do intervalo, ela vai correndo até ele pedindo para almoçarem juntos, mas ele não queria. Mesmo assim, a garota fica insistindo, seguindo o Rintaro pelas escadas. Isso acaba deixando ele muito irritado. Mesmo que ignorasse e respondesse com frieza, ela não parava de tentar se aproximar. O verdadeiro medo do nosso herói era de fazer amizade com ela e conseguir ver a morte da garota por meio dos seus sonhos. Até porque parece que o garoto ele atrai esses desastres, galera. Todo mundo em sua volta acaba se dando mal. Ela disse que iria dividir o seu almoço com ele e fica toda felizinha. Nesse instante ele dá um grito, dizendo pra ela cair fora e que não queria a companhia dela. Parece que ele nunca tinha sido tão mal educado assim, e isso deixou a garota assustada. Ela até chamou ele novamente, mas o garoto se virou e foi embora. Não importa o que eu faça, essa garota não me deixa em paz. No terraço da escola, ele menciona que tudo o que ele quer é que a garota pare de ser gentil. Ele vai até as grades, e chegando lá ele começa a observar a paisagem. Todas as pessoas tinham lugar para voltar depois da escola, mas ele não tinha ninguém para recebê-lo. Isso porque a sua mãe morreu já fazia um tempo, e ele vivia solitário naquela casa. Mas nem sempre foi assim, pois ele tinha uma mãe que se importava muito com ele. Nesse instante a Yumeno ela aparece assustando o nosso herói. Ela grita para ele não pular e agarra o seu braço. O garoto ele não curtia muito contato físico, então tenta se soltar da garota. Ela fica repetindo dizendo que ele não poderia morrer, e até acabam caindo no chão, com ela em cima dele. O nosso protagonista ele já não estava entendendo mais nada, e como sempre tem que ter aquela cena de romance. Como ele estava no telhado depois da aula, ela imaginou que ele fosse desistir da vida, se é que vocês me entendem. Fechando os olhos, ele disse para ela ficar calma. A Yumeno falou que a representante contou tudo sobre a mãe do Rintaro, então a cena volta alguns minutos atrás, na hora que ele tinha fugido da garota subindo as escadas. Ela tinha ficado muito triste, mas acabou se encontrando com a representante de classe. A garota perguntou por que a Yumeno estava com essa carinha, e a coitada da garota começou a chorar. Após explicar tudo, a representante disse que o Rintaro era desse jeito mesmo, mas a coitada da garota ela achou que ele estava bravo por culpa dela. A Shizuka oferece um lenço e diz para ela não pensar mal do Rintaro. Ele sempre esteve sozinho, e a Yumeno queria saber o porquê disso. Era um pouco complicado de explicar essa história, mas tinha a ver com a mãe dele. A Shizuka ela não se sente muito bem contando esse tipo de história pra garota, mas ela precisava saber de tudo isso, então ela iria contar. No fundamental, o Rintaro e a Shizuka, eles eram muito amigos. Naquela época o garoto ele era muito animado e também alegre, e até mesmo ele era o centro das atenções. Ele era o garoto popular ali da sala, mas depois que a mãe dele morreu em um acidente, ele se tornou um recluso, e até mesmo deixou de ter amizades. Todos da turma ficaram preocupados com ele, mas o garotão não se aproximava de ninguém. A garota conta que sempre observava ele de longe, e aos poucos acabou parando de ter contato. Os
professores diziam que era um trauma por ele ter perdido a mãe. Parecia que ele tinha medo de algo. Desde então, Rintaro ele não quis mais se aproximar de ninguém. E fazia muito tempo que a Shizuka não via ele sorrir. A Yumeno ela ouve com atenção toda essa história. E por fim, a representante disse para a Yumeno não desistir de continuar conversando com ele. Até porque ela não podia fazer nada, pois ela não tinha forças. Era um pedido que a representante estava fazendo para novata. Por favor, Yumeno, continue conversando com Rintaro. Só assim você poderá salvá-lo. A garota ela ficou determinada a fazer isso. E ainda disse que poderia deixar isso com ela. E já sai correndo em busca do nosso herói. Já fazia um tempo que a Shizuka estava observando o nosso protagonista de longe. Mas ela não tinha forças para ir lá conversar com ele. E agora agradece em pensamento a novata, pois ela sim era uma garota de atitude. Dessa forma nós voltamos ao presente, quando a Ruivinha estava em cima do Rintaro. Ela pede desculpas por ter invadido a sua privacidade e pedindo para que a representante contasse a história dele. O intuito não era ficar bisbilhotando, e ainda disse que sente muito por ele ter perdido a mãe. E mesmo que a mãe dele tivesse perdido a vida, não era para ele fazer uma loucura pulando do prédio. O cara disse que ele não ia fazer nada disso não, e a garota ficou confusa. Ele realmente sentia muita falta da mãe dele, mas ele não teria coragem de tirar a própria vida. A pessoa mais importante para ele havia ido embora, e ele não podia fazer nada a respeito. Nunca mais ele a veria de volta. E mesmo que não tivesse coragem, às vezes ele fica tendo esse tipo de pensamento negativo. Dando um grito, Yumeno disse que não era pra ele pensar nisso. E o cara fica bravo, perguntando se por acaso ela sabe como é ter esse sentimento de não ter uma mãe. Novamente a garota dá um grito, falando que ele não podia morrer, pois no futuro ele iria encontrar alguém que se importava verdadeiramente com ele. Além do mais, tinha muitas coisas divertidas que ele poderia fazer. E se desistisse, ele não iria aproveitar. Ela estava muito preocupada e disse que iria ensinar a ele que existem muitas coisas boas na vida. Não sei vocês, mas isso aí me pareceu uma cantada. Bastava ele dar uma oportunidade que ela iria salvá-lo. Galera, foi uma cantada assim. E eu não sei vocês, mas até caiu um cisco aqui no meu olho. Só que o garotão, ele tava bravo. Principalmente agora que eles se tocaram e que a garota tava em cima do colo dele. Porém, ela começa a chorar. E isso deixa ele meio preocupado. Eles se conheciam há apenas uma semana e não entendia por que ela tava tão preocupada assim com ele. Isso aí se chama amor, meu querido. Só porque eles sentavam um do lado do outro não significava que eles eram amigos. Além do mais, ele tratava a garota muito mal durante esse tempo. E há cerca de 20 minutos atrás ele gritou com ela nas escadas. Mas agora, a garota ela tava toda preocupada e chorando. E até comenta que ela parece um gatinho e começa a dar uma risada. Essa era a primeira vez em muito tempo que ele achava graça de uma coisa. Isso chama a atenção da Yumeno, que fica surpresa. Ele acaba revelando pra ela que fazia muito tempo que ele não dava uma boa risada. E isso acaba deixando a coitadinha confusa. Então ele deixa cair uma lágrima e pede desculpas pra Yumeno. Enquanto ainda estava no colo do garoto, ele fica dizendo que não estava zombando dela e também não estava tentando morrer. Ele só gostava de subir no prédio para ficar olhando a paisagem. E agora que tudo foi esclarecido, ele pede para Yumeno sair de cima dele. Ao ouvir essas palavras, a garota fica envergonhada. E aos poucos ela foi percebendo que realmente estava em cima do garotão e até dá um grito. E logo em seguida pula para trás pedindo desculpas. A coitada ela ficou mais vermelha do que tomate e se tremeu toda pedindo perdão. Agora o nosso herói ele havia entendido por que ele estava evitando ela o máximo. De uma forma misteriosa, ele sente que ambos eram muito semelhantes. Ela queria que todas as pessoas se dessem bem, assim como a sua mãe. O sorriso dela era magnífico e sempre que se lembra dela era com esse semblante alegre. Por isso ele agradece a Yumeno e até fica um pouquinho envergonhado. Ela disse que sempre que precisar, ela vai estar lá para ajudá-lo. Esperem só que vai acontecer uma reviravolta logo logo, já que essa maldição do garoto faz com que as pessoas próximas dele percam a vida. Então continua assistindo. Mais tarde ele volta para a sala. A Shizuka percebe que o garoto estava bem, e mesmo que não demonstrasse, a representante ela se importava muito com ele. Com a cabeça baixa, ela pede desculpas por ter falado sobre a mãe do Rintaro para a garota nova. Mas isso não era um problema, fica dizendo ele. E ainda agradece por ela estar sempre cuidando do nosso herói. O cara dá um sorriso todo charmoso agradecendo a Shizuka, e ela fica toda emocionada. Ela até se lembra de quando eles eram crianças.
Ela havia se machucado certo dia, e o garotão foi lá pra resgatá-la. Quando percebeu que o machucado não era sério, ele começou a rir, dizendo que estava muito preocupado com ela. E voltando ao presente, ela estava chorando, pedindo desculpa por não ter conseguido fazer nada esse tempo todo. Do lado de fora, a Yumeno, ela estava ouvindo a conversa. Ela percebeu que o Rintaro estava bem, então ela sai correndo toda feliz por ter ajudado ele. Mesmo que a Shizuka tenha ficado distante, ela nunca abandonou o garoto. E ele sabia que ela sempre estava por perto para ajudá-lo. Ao ir embora junto com a Yumeno, eles vão conversando. Ela disse que foi embaraçoso ela ter caído em cima dele. E o cara disse que sente culpa por ter maltratado a garota na escada. Mas no final de tudo, ele estava contente, pois conseguiu conversar de novo com a Shizuka. Ele se evitava ao máximo envolver com as pessoas, pois ele tinha medo de ver a morte delas. Ele chegava em uma parte que eles não iam mais seguir juntos. Ao se despedir, ele agradece a ela por ela não ter desistido dele durante essa semana. E a fofinha da Yumeno, ela fica dando pulinhos toda contente. Então ela revela que algo também aconteceu com a sua mãe. Ela havia desaparecido quando estava no ensino fundamental. O cara sente mal porque ele falou que ela não sabia como ele se sentia. Na verdade, a minha mãe não morreu. Quando eu acordei, ela simplesmente havia desaparecido. Desde então, ela tem procurado pela sua mãe. E até comenta que amava o sorriso dela no rosto, por isso que ela continuava sorrindo. Ela acredita que se ficar assim, algum dia ela vai encontrá-la. O nosso herói, ele pergunta se ela mora sozinha, e a garota confirma. Eu nunca vi outro país senão o Japão, para as crianças órfãs ficarem vivendo assim sozinhas. Será que não existe orfanato aí não? O que mais tem é personagens sem pais. Ela também passou por um trauma quando era criança. Mas mesmo assim ela continuava sorrindo, sem abandonar a alegria. Antes de se despedir, ele disse que ambos eram iguais. Era como se eles fossem pássaros da mesma penugem. Ela dá uma risada, falando que sim, e que concorda. E brinca dizendo que são farinhas do mesmo saco. E por isso eles iriam se dar bem. Ele finalmente decide segurar a mão dela e se cumprimentam. Chegando em casa, ele decide que vai voltar a fazer amizades, pois isso seria bom, e a sua mãe desejaria isso. Ele acaba fechando a cortina para dormir. E no meio da noite ele tem um pesadelo de premonição. Ele não sabia se esse poder era porque ele era um dos escolhidos. Não, isso daqui tá mais pra uma maldição. Essa habilidade de ver morte de outra pessoa é terrível. Ele não só vê a morte, mas ele consegue sentir na pele. Era como se ele já tivesse perdido a vida inúmeras vezes. E é por isso que ele imagina que se ele não fizer amizade com ninguém, nenhuma dessas pessoas em sua volta vai perder a vida. Sempre que ele tinha essas visões, elas se concretizavam. Ele vê alguém voltando para sua escola e vai até a sala onde ele estudava. Então ela caminha lentamente, quando ouve a voz do zelador perguntando por que ela estava ali na escola. Nós percebemos que era Shizuka, a representante de classe. Ela havia esquecido algo e voltou para a escola para buscar. O zelador lhe dá uma risada maligna e ainda fica dizendo que é muito perigoso andar na rua a essa hora da noite. A garota ela fica tremendo, achando isso muito suspeito, e disse que vai apenas pegar o objeto e voltar para casa correndo. No entanto, o homem ele estava com uma faca e acaba ferindo ela. Sendo sarcástico, ele disse que a garota poderia se machucar e agora que ela estava sem vida, ele cuidaria dela. A garota cai de joelhos no chão e toda essa cena o nosso protagonista ele estava vendo em primeira pessoa e consegue enxergar o rosto desse cretino. O criminoso disse novamente que iria cuidar muito bem do corpo dela. Vocês já imaginam o que esse cara tá querendo dizer com isso? A Shizuka ela teria a sua vida tirada pelo zelador da escola. E no outro dia cedo, quando ele acorda, ele menciona que esse foi o pior pesadelo que ele já teve. Isso só poderia ser mentira. A sua melhor amiga teria a vida tirada nessa noite. Ele até se pergunta se foi porque ele voltou a ter contato com ela, ou se isso já estava predestinado a acontecer. Mas o que ele não poderia deixar é que essa premonição se concretizasse. No outro dia ele vai bem cedo para a escola. Isso porque ele não estava conseguindo descansar em casa. Ao chegar lá ele fica pensando em algumas estratégias para poder salvar a Shizuka. Porém ele acaba ouvindo a garota chamar pelo seu nome. E quando se vira, era justamente ela. A Shizuka ela estava na sala lhe dando um bom dia, com um sorriso no rosto. Isso era traumático demais, e ele nem consegue responder direito. Ela pergunta se ele estava bem, e o garoto ele fica gaguejando, dizendo um bom dia meio xoxo. E ao perceber que ele estava bem, ela dá um sorriso novamente. Nesse instante a sua amiga chega e ela começa a conversar. De acordo com as suas premonições, as mortes aconteciam cerca de 1 ou 2 dias depois. E a coitada da Shizuka, galera, ela não sabia de nada. Olhando para as próprias mãos, ele pensa o que ele poderia fazer. Mesmo que ele tentasse, ele não conseguia
poderia mudar o destino, já que ela estava destinada de qualquer forma a perder a vida. Mesmo que tivesse escuro naquele sonho, ele conseguiu ver claramente o rosto do zelador. Ninguém imaginava que esse cara seria capaz de fazer essas coisas, até porque ele era muito gentil. Bem que eles dizem que não dá pra julgar alguém pelas aparências, e isso é verdade. Pessoas ruins costumavam se esconder misturando-se na multidão. E uma coisa era certa, todos os sonhos do Rintaro se concretizaram. Na sala de aula ele pensa que talvez ele não consiga salvar a sua amiga. Isso porque outras pessoas próximas dele acabaram morrendo, mesmo que ele tentasse salvá-las. Aconteceu isso com a própria mãe, pois ele viu um dia antes a morte dela. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguiu mudar o seu destino. E naquele momento ele percebeu que não tinha um superpoder, mas sim uma super maldição. E lá estava o pequeno Rintaro diante da sua mãe, que acabou de sofrer um acidente. Nesse momento ele acaba tomando um susto, e aí o Meno tava lá dando bom dia. Ela pergunta se ele tava bem, isso porque parecia que ele tava doente. E como a cara dele tava preocupada, ela ficou perguntando o que estava acontecendo. Ele sabia que ela tinha um interesse muito grande pelo seu bem-estar, mas ele não conseguia contar a verdade, então ficou dando uma desculpinha qualquer. Nós sabemos que ela não iria abandoná-lo de qualquer forma, né, galera? E até ficou dizendo que se ele estiver passando por algum problema, deveria avisá-la, pois eles eram amigos. Se por acaso ele dissesse em voz alta que sabia, todos ficariam assustados. Mas isso tornaria as coisas muito mais fáceis. É claro que ele não ia falar nada, e ele apenas deu uma desculpinha, dizendo que ele estava com sono. Ele pediu desculpa por deixar ela preocupada, e a garota, ela falou que não tinha problema algum. Não parecia que ela era intrometida, mas sim que era uma garota muito preocupada com os amigos. Só que ele não conseguia deixar de mostrar que ele estava meio passando mal. Ele só não contava para os outros sobre as visões, porque isso já deu erro no passado. Quando as visões começaram, ele disse para os seus amiguinhos, mas eles achavam isso estranho e não acreditavam. Até que as pessoas começaram a morrer da mesma forma que ele dizia. E com isso as pessoas começaram a chamá-lo de ceifador. Por onde ele passava, as pessoas ficavam fofocando. Até que ele começou a ser excluído das brincadeiras. E aos poucos foi se afastando dos amigos até não sobrar mais ninguém. E a sua mãe decidiu mudar de cidade por causa disso. Agora no presente ele sabia que ele não podia ficar falando sobre as suas visões para as pessoas. Ele teria que guardar tudo isso para si mesmo. O professor estava explicando questões de física. E quem levanta a mão era justamente a garota mais inteligente da sala, a Shizuka. E ela começa a responder as perguntas. Batendo a mão na mesa, ele sabia que ela seria eliminada nessa noite dentro da escola. E quem faria isso era o nojento do zelador. Aquelas cenas estavam gravadas na mente do nosso protagonista. E a Yomeno, olhando ali, ela fica preocupada. Quando a aula termina, as duas vão até ele perguntar o que havia acontecido. O garoto, ele percebeu que ele estava preso nos seus pensamentos. E elas comentam que ele estava pálido e até mesmo tremendo. Além do mais, ele estava molhado de suor. A Shizuka disse que ele deveria ir embora se não tivesse se sentindo bem. E ainda haviam avisado o professor que ele estava passando mal. Nesse instante ele bate na mesa falando que ele não pode ir embora e deixá-la sozinha. É claro que isso assusta a garota, perguntando o que havia acontecido. E até os colegas começam a comentar dizendo que o Rintaro estava esquisito hoje. O cara se desculpa dizendo que não era nada. Mas é claro que a garota sabia que tinha algo de errado. Por mais que ele tentasse mudar as premonições, isso nunca havia adiantado. Assim, ele vai até a enfermaria. Após medirem a sua temperatura, viram que ele não estava com febre. Ele se levanta dizendo que vai voltar para aula. E ao sair da enfermaria, ele se encontra com a Yumeno. O garotão acha estranho que ela ainda estava do lado de fora esperando por ele. Na verdade, ela tinha ido buscar lanchinhos. Ela imaginou que talvez ele estava com fome, já que ele não comeu direito no intervalo. Essa garota aqui é muito bonitinha, mas o nosso herói ele fica dando umas patadas nela. Isso deixa ela com vergonha, dizendo que talvez exagerou, trazendo muitos lanches. E ele ficou observando ela, mostrando tudo que comprou. A garota entrega um iogurte, perguntando se ele gostaria de tomar. Nesse momento, ela deixou os pães cair no chão. E de uma forma meio atrapalhada, a garota ela disse que não levava jeito pra essas coisas, e ele fica rindo. E deixando a Yumeno surpresa, ele aceita o convite. E disse que seria um prazer lanchar junto dela. Depois de 2 semanas tentando, ela finalmente conseguiu
almoçar junto do nosso herói. Dá o horário de ir embora e os alunos eles estavam saindo da escola. A Shizuka ela vê algo no celular e o nosso herói chama por ela. O garoto queria saber se ela já estava indo embora para casa e percebe que ela estava com o trabalho de escola na sua mochila. Na verdade, ela teria que terminar de arrumar algumas coisas e pergunta se aconteceu algo. Ele se lembra que ela havia esquecido algum objeto, por isso que ela voltou na escola à noite. Então ele não poderia deixar ela voltar. Agarrando seus ombros, ele fica desesperado, perguntando se ela esqueceu alguma coisa. É claro que ela não entende nada. O seu telefone, o seu cartão de metrô, o seu livro de matemática ou até mesmo o seu lenço, você esqueceu? Você tem certeza que não esqueceu nada? A Shizuka responde que acha que não. Por um instante, ele até pensa que ele tá ficando louco, mas depois disse pra ela bem sério que se por acaso ela voltasse pra escola de noite, ela deveria ligar pra ele pra avisar. E depois de ficar insistindo bastante, ela concorda em fazer isso. A garota logicamente achou isso muito esquisito, e o Rintaro fica lá assistindo a garota ir embora. Após entrar na sala de ciências, ela começa a limpar tudo. Mais tarde, ela fica feliz por ter terminado de organizar. Tinha demorado mais do que esperava e agora ela iria pra casa. Quando levanta sua mochila, o seu cartão fica preso na carteira, e quando sai da sala, o seu cartão cai no chão. Tinha sido o cartão de metrô que ela esqueceu na sala. A garota fica lembrando do Rintaro, dizendo pra ela avisar caso precisasse voltar à escola. Era muito estranho ele agir dessa forma, e a garota até pensou que talvez ele gostasse dela. Além do mais, ele ficou oferecendo ali pra carregar sua mochila, e ainda fica toda feliz imaginando que talvez eles possam namorar no futuro. Toda feliz, ela vai cantando até a estação de metrô. Ao chegar lá, a Shizuka percebeu que o cartão não estava na sua mochila. Isso era estranho porque ela tinha usado mais cedo, então deve ter ficado na sala de aula. Já na casa do Rintaro, ele estava se perguntando por que a sua amiga não respondia. Não sei por que ele não levanta da cama e vai até lá para ajudar a garota, mas ele fica lá mandando mensagens perguntando se ela já tinha saído da escola e que quando terminasse era para avisar. Como não estava respondendo, ele decide ligar para a garota e após tocar algumas vezes, cai na caixa postal. A Shizuka ela não estava vendo seu celular e a sua preocupação era em tentar encontrar o seu cartão de metrô. Nesse momento, alguém esbarra nela, derrubando a sua bolsa. Ambos se desculpam e nós vemos que o celular dela estava tocando, mas ela acabou não ouvindo a ligação. Ele já estava ficando bravo, pois ele ligou inúmeras vezes. E até imagina que o pior deve ter acontecido. Então ele decide ir até lá para conferir. Enquanto voltava para a escola, ela lembra que o Rintaro pediu para que ela ligasse para ele. Só que ele parecia meio doente. E se por acaso ela ligasse e ele estivesse dormindo, isso seria incômodo. Por conta disso, ela decide não ligar. E ela decidiu que ela ia voltar para a escola mesmo assim. Chegando lá, ela anda pelos corredores escuros. E logo em seguida, o zelador aparece atrás dela. Só de olhar pra cara desse maluco aí já dá vontade de descer a bicuda nele. E olha só aí o sorrisinho malandro desse cara. A coitada da garota, ela tava sozinha na escola junto dele. E nesse instante ela sente um arrepio. Era justamente aquele ser desprezível atrás dela. E conforme a garota andava, ele ia dando passos atrás dela. A garota vai até o corredor da sala de ciências. E ao tocar na porta, ele aparece atrás, dando uma boa noite. A Shizuka ela se vira rapidamente. E foi nesse momento que a garota acabou sendo eliminada. Esse dia ficou marcado na história da escola. No outro dia não teve aula e as notícias começaram a se espalhar. A Yumeno ela deixou o celular cair no chão. Ela não acreditava o que havia acontecido. O nosso herói ele estava na sala dos professores e estava completamente paralisado. Até mesmo os professores indignados perguntavam como que isso foi acontecer. O diretor disse que a polícia já estava investigando e o nosso herói estava lá todo cabisbaixo. Nessa hora que eu fiquei com um pouco de raiva dele, pensa num moleque medroso. Ele se levanta bem rápido. E a professora pergunta se ele tinha algum adulto em quem poderia confiar. De uma forma séria, ele disse que não tinha nenhum. Depois ele vai até o armário do corredor. E quando ele vai pegar o seu sapato, o zelador acaba aparecendo. Aquele era o homem que havia eliminado a sua melhor amiga. E a voz desse lixo era familiar. E enquanto ele dizia que as aulas foram canceladas, o garoto se vira rapidamente e percebe que o cara estava todo falso, dizendo que o criminoso estava em volta da escola. Ele dá um soco no armário e começa a se lembrar de todos os momentos que ele teve junto com a Shizuka. Ela era uma verdadeira amiga e sempre estava sorrindo. O que ele mais desejava agora era voar no pescoço desse imbecil. E com uma cara maligna ele fica perguntando se por acaso aquela garota era amiga dele. É melhor você ir pra casa logo, garoto, pois o culpado ainda não foi capturado. Ele começa a gritar dizendo que ia acabar com a vida desse cretino. Mas nesse instante, a Yumeno aparece abrindo a porta. Ele toma um baita de um susto, pois foi interrompido. E a garota ela fica disfarçando, dizendo que eles deveriam ir embora.
embora. Até mesmo o professor lá no outro corredor fica dizendo que era pra eles irem embora, pois estavam atrapalhando a cena do crime. Com isso, ela segura na mão do Rintaro e disse pra saírem logo. E já vai arrastando o nosso protagonista pra fora. O zelador, ele parece ter percebido que aquele garoto sabia que ele era o assassino. Logo em seguida começa a chover, e eles ficaram esperando do lado de fora. A garota pergunta se o Rintaro ouviu as notícias, e ele disse que sim. Era meio difícil falar sobre uma amiga que perdeu a vida. Ontem à noite ele foi até a escola, e quando ele chegou lá, ela já havia morrido. O zelador, ele não estava mais no local do crime, e com muita raiva o nosso herói fica se culpando. Até porque ele poderia ter feito mais, só que não adiantava, porque ela já estava destinada àquilo. E mesmo que não pudesse salvá-la, ele ficou irritado consigo mesmo. A chuva não parava, e aí o Meno disse que teria que ir embora mesmo assim. Abrindo o guarda-chuva, ela pergunta se ele gostaria de ir juntinho dela. Só que o nosso garotão, ele não responde nada. Ela sabia que eles eram amigos e por isso ele estava sofrendo muito. O cara pede desculpas e disse para ela ir embora sozinha, pois ele ia ficar. A garota concorda e se despede, dizendo para ele não demorar muito, pois era perigoso. O garotão falou que estava tudo bem e pede para ela tomar cuidado. E acaba se despedindo, vendo a garota ir embora. O nosso protagonista começa a achar que isso tudo é culpa dele, pois ele tinha voltado a ter amizade com a Shizuka. E logo na sequência ele vai embora por outro caminho. Já havia parado de chover e ele ficou andando tanto pelas ruas que acabou se perdendo. Ele foi parar num caminho que não era o seu caminho de volta para casa. Ele reconheceu como sendo um parque que ele brincava junto com a Shizuka. Não tinha nenhuma criança brincando ali naquele lugar, talvez fosse porque já estava próximo da noite. Por isso ele acaba se sentando no balanço e pensa no que ele poderia fazer para quebrar essa maldição. Somente assistir era doloroso demais. E o coitado começa a chorar, galera. Ele sabia quem era o assassino e não fez nada. Talvez ele pudesse ter ligado pra polícia. É provável que as pessoas chamariam ele de louco e não acreditassem nele. Mas pelo menos ele teria tentado um pouco mais, né? Ainda chorando, ele pensa que talvez nada disso adiantaria, já que no final ele nunca conseguiu salvar ninguém. Sentado no balanço, ele pergunta quem foi que lançou essa maldição nele, já que ele nunca desejou isso. Como ele estava destinado a sofrer pra sempre, talvez fosse melhor ele acabar com tudo. Nesse instante ele se lembra da Yumeno em cima dele, falando que ele não poderia morrer. Ao lembrar dessas palavras, ele volta a chorar. Lembrando da garota, ele sabia que se por acaso ele partisse, ela também sofreria muito. Era como se todo o esforço que ela fez finalmente tivesse tendo resultado. Por isso ele não poderia ter esse tipo de pensamento negativo. Ele deveria viver uma vida feliz para que a sua mãe e a sua amiga sintam felicidade por ele. As duas foram muito gentis com o nosso herói. Então o garoto, ele teria que dar valor à sua vida. Nesse instante ele tem uma visão em tempo real e percebe que a pessoa que estava sendo atacada via o rosto da Yumeno. Isso era muito estranho e estava acontecendo nesse exato momento ao vivo. Por isso ele se levanta e sai correndo. Talvez ele estivesse errado, mas parecia que a Yumeno estava atacando o zelador. Ele sai correndo pois ele reconheceu o lugar daquela cena. E ao chegar lá ele ficou petrificado. Ele não conseguia se mover quando apontou a cara na esquina. Ele tinha visto uma lâmina suja e quem estava ali era sua nova amiga. Assustado ele pergunta o que a Yumeno estava fazendo. E nós vemos que a garota estava toda suja de líquido vermelho. Dando uma risada sinistra, ela diz boa noite ao Rintaro. O cara ele começa a suar frio, pois ele sabia que a sua habilidade não o enganava. Ele tinha visto o que acabou de acontecer com a Shizuka. A cena que ele tinha visto era uma cena do presente. Ele claramente tinha visto aquilo com seu poder. A Maria ela havia eliminado o zelador. Ela atingiu o pescoço dele com a sua faca. E a garota pergunta se não era uma coincidência muito grande ele ter chegado ali, já que a casa dele ficava algumas ruas pra cima. O garoto ele soa frio. E ela pergunta se o professor não havia avisado. Andar à noite naquela região era muito perigoso. Ela dá um sorriso e fica com as bochechas coradas. Aquela voz e o jeito de falar claramente era da Yumeno, mas tinha algo nela que parecia estranho. A personalidade era completamente diferente e ela estava em um local que era a cena de um crime. Ele fecha o punho e sai correndo passando por ela. Ele não queria acreditar que aquilo era verdade, então ele decide ver com os próprios olhos. E ao virar o beco ele encontra o zelador sem vida. Toda aquela visão era verdadeira e o seu poder nunca falhava. O zelador realmente foi atacado pela Yumeno e se apoiando no poste ele começa a vomitar. Foi você que fez isso? Ela fica com uma carinha inocente e na sequência disse que sim, foi ela. Eu eliminei ele com as minhas próprias mãos.
e ainda disse que odiava aquele zelador. Enquanto ela limpava a faca, o Rintaro pergunta por que ela faria uma coisa dessas. De uma forma calma, ela disse que isso era lógico. Aquele cara havia eliminado a Shizuka, então ela acabou se vingando. Ela fala isso com a maior naturalidade, tanto que o nosso herói ele começa a ficar com medo, achando que ela é muito perigosa. Somente ele era pra saber aquela informação, e se pergunta como que ela descobriu aquilo. Por acaso você foi na escola ontem à noite e acabou assistindo a cena do crime? Ela disse que não, e que se tivesse lá, ela teria impedido. Então, como que você sabe? Ela dá um sorriso e disse que simplesmente sabia. Ela consegue sentir a maldade nas pessoas. O cara fica em choque porque isso não fazia muito sentido. Até pensa que talvez ela tivesse uma habilidade parecida com a sua, mas isso não importava. E dando um grito, ele disse que ela não poderia fazer isso, pois era errado. Era melhor ter denunciado pra polícia e ter feito ele ser preso. A garota apenas ouve e ele fica gritando com ela. No entanto, aquele zelador ele não poderia reclamar de nada, pois ele pagou com a mesma moeda. O cara cometeu um crime e foi lá e sofreu. Mas era Yumeno que carregaria agora esse pecado. Em resposta, ela fica sorridente e disse que todas as pessoas más deveriam simplesmente deixar de existir. Nesse momento ele percebeu que ela tinha uns parafusos a menos. Ela ainda pergunta se ele acha que a prisão seria o preço certo para um criminoso daqueles, até porque tem grandes chances dele não cumprir a pena e ainda viver pro resto da vida. Alguém que tirou a vida de alguém deveria pagar o mesmo preço, fica dizendo a garota. No mundo real as pessoas cometem coisas muito piores e ainda ganham um documentário enaltecendo o que elas fizeram. A Yumeno ela disse que não importava se ela eliminaria uma ou duas pessoas, sempre vai existir pessoas más, mas uma só que ela elimina já é suficiente, pois se ela tivesse feito isso antes, a Shizuka ainda estaria viva. E tentando convencer o nosso herói, ela pergunta se não teria sido melhor se aquele zelador tivesse morrido antes. Ela joga o lenço pra cima e diz que a maldade deve ser eliminada desse mundo. Só que o garoto acha que isso não é certo, pois agora ela carrega o peso de um crime. E mesmo que eles fossem maus, não era ela que deveria julgá-los. No entanto, ela insiste que aquele cara matou a melhor amiga dele, e se por acaso ele gostaria de perdoá-lo. O nosso herói ele grita, dizendo que não era nada disso. Ela simplesmente não tinha o direito de julgar a vida e a morte de alguém. E ele até coloca a mão no peito porque ele tava passando mal. Segundo Rintaro, se ela pagasse na mesma moeda, ela estaria se tornando alguém igual. Então ela dá um sorriso, dizendo que ele é muito bonzinho. E não importa o que ele diga, ela ainda acha que é melhor as pessoas más serem eliminadas. Virando a esquina, ela disse que já ia embora. O garotão ele tenta impedi-la, e ela se desculpa por ele ter visto essas coisas, mas não era para ele se preocupar, pois amanhã ela iria esquecer de tudo. Guardei bem isso, galera, porque vai ser importante. Ele não entende nada que ela havia falado. E aí o Meno falou que o Rintaro ele é muito gentil e que espera que ele continue sendo uma boa pessoa para ela a partir de agora. Nesse momento o Rintaro ele acha que ele deve ter batido com a cabeça e tá ficando louco. E voltando para casa, ele tava lá tentando dissolver tudo o que aconteceu nesses últimos 2 dias. Não dá para descobrir como que ela sabia que o criminoso era o zelador. Muito provavelmente ela tinha uma habilidade igual a dele. Aquela garota ela tinha um rosto e a voz da Yumeno, mas a personalidade era muito diferente. Parecia até mesmo que ela estava possessa por um espírito ruim, fica dizendo ele. É difícil de imaginar que aquela novata faria algo do tipo. Ainda mais imaginando que todo aquele sorriso meigo era uma máscara, por trás tinha uma garota maligna. No outro dia, ele vai para a escola, pois as aulas já haviam retornado. Ele é o primeiro aluno a chegar na sala e percebe que tinha flores na mesa da representante. Ao ver aquilo, ele já fica melancólico. Era estranho que a imprensa não havia noticiado a morte do zelador, mas era só questão de tempo até ser descoberto. Ele até imagina que vão ligar os pontos entre a morte da Shizuka e esse zelador. Talvez consigam investigar e chegar até a Yumeno. Nesse instante, ele recebe um bom dia de uma voz familiar. E quando se vira, era justamente a ruivinha que estava atrás dele. Ela estava tentando entender por que ele estava com essa cara estranha. Então dá um sorriso com as bochechas coradas. O cara estava sem entender nada porque ela estava agindo como se nada tivesse acontecido. E a garota pergunta se ele estava triste ainda pelo que aconteceu com a Shizuka. E ainda disse que o culpado ainda não foi pego, mas que a polícia já estava trabalhando nisso. Ao ouvir essas palavras, ele fica com uma cara maligna. Isso porque ela estava fingindo, ela estava muito cínica, como se não fosse ela que matou o zelador. E até se pergunta como que ela consegue ser uma atriz tão boa assim. Nesse instante, ele começa a ficar bravo e agarra os ombros da Yumeno, perguntando por que ela havia eliminado aquele homem. Com medo, a garotinha não entende nada.
É claro que aquele homem era ruim, mas você não poderia ter feito isso. Ela começa a ficar ainda mais com medo. E então dá um grito dizendo que ela não sabe nada do que ele tá falando. Era muita coisa na cabeça do Rintaro. Então começa a dizer que ele não vai deixar ela fazer ele de otário. E pergunta se ela não se lembra de ter matado o zelador. A garota disse que não foi ela e que ela nunca faria algo do tipo. Mordendo os dentes de ódio, ele grita pra ela parar de mentir pra ele. E ainda disse que ele presenciou tudo ontem à noite no beco, perto onde eles moravam. Com medo, a garota disse pra ele não falar assim com ela. E o garotão percebeu que ele tava perdendo a cabeça. O seu coração acelera e ele começa a passar mal. Nos corredores, eles conseguem ouvir ele gritando com a Yumeno. E por isso, vários alunos vão até lá pra impedir ele de ficar falando assim com ela. O seu colega até diz que lá do corredor todo mundo tava ouvindo. E uma outra garota pergunta pra Yumeno se ela tava bem. E ainda dizem que ele não deve ficar culpando a novata por coisas tão horríveis assim. O loirinho ele não sabia da história completa, mas tinha coisas que não deveriam ser ditas em voz alta. Mais alunos começam a chegar até lá para proteger a ruivinha. A coitada da garota ela se desculpa e diz para não julgarem o Rintaro. Só que o nosso herói ele simplesmente sai correndo da sala. Tudo isso era uma loucura muito grande. Ele corre pelos corredores, enquanto pensava se estava ficando louco e tudo isso era coisa da sua cabeça. A Yumeno ela realmente parecia que não sabia de nada. E ele fica se lembrando da cena daquela noite no beco escuro. Ela havia dito ao se despedir que no outro dia ela não se lembraria de nada. E parando no corredor, ele pensa que se por acaso ela tem dupla personalidade. Ou talvez fosse apenas uma boa atriz. Nos jornais estava dizendo que o zelador da escola ele acabou morrendo em um acidente de carro. Ele vai em direção à sala dos professores. E ao chegar lá, ele pede licença. A professora pergunta o que havia acontecido. Ele estava meio desesperado e queria perguntar algo a ela. E era sobre o zelador. E quando ele fala isso, todos se viram. A professora perguntou se ele soube do acidente. E mexendo no cabelo, ela disse que isso realmente era terrível. Ele pergunta se o zelador realmente morreu num acidente de carro. E quando ela disse que sim, o cara ele já fica completamente em choque. A professora ela estava muito triste, dizendo que aquele zelador era um cara gentil e cuidava muito bem dos alunos. Só que o Rintaro ele tinha visto ele ser morto pela Yumeno. Aquela cena fica voltando na sua mente e foi muito claro pra ele. Segurando a mão no peito, ele começa a passar mal de novo, achando que tá ficando maluco. A professora disse pra ele respirar fundo. E quando ele cai no chão, ela vai até lá, toda preocupada. O moleque aqui, ele tava tendo um piripaque. E se eu fosse ele, eu também tava achando que eu tava ficando maluco. Nesse instante, a professora dá um abraço nele, dizendo que todos estão sofrendo junto com o nosso herói. Mas que o garoto deveria ficar tranquilo, pois tudo iria passar. Assim ele consegue respirar melhor e até se acalma. Mais tarde, ela vai com ele na enfermaria. E ainda pergunta se agora ele já tava se sentindo melhor. O cara disse que sim e pede desculpa pelo transtorno. Ela entende que isso que tá acontecendo na escola essa semana vai ser muito difícil de lidar. E ainda diz pra ele ir pra casa descansar. Aí tá fácil o cara ficar mais em casa do que na escola. A professora sai do quarto bem preocupada com ele. E o garotão ele continua lá sentado na cama. Nesse instante a Yumeno chama a professora e pergunta se o Rintaro tava na enfermaria. Ela disse que sim, mas fala pra garota deixar ele lá descansando. E acaba empurrando a garota pra sala de aula, falando que ela precisa voltar pros estudos. A coitada da garotinha ela fica lá toda preocupada com o Rintaro. Depois da escola, mais à noite, ele ficou perambulando pelas ruas sem rumo. Ele queria conferir se aquele beco ainda estava sujo, até porque ela causou uma confusão muito grande naquele lugar. Ele se encaminha lentamente até o local. Ao chegar lá, ele fica surpreso. Estava tudo extremamente limpo, sem nenhuma marca de sangue, e até olha para todos os cantos. Ele passa a mão na parede para ver se ainda estava úmido, mas não tinha nenhum rastro de sujeira. E também não tinha chovido para poder limpar o sangue. O chão estava seco e não tinha nenhum sinal de que alguém passou ali para limpar tudo. E até se pergunta o que foi que aconteceu pro local tá daquele jeito. E isso só reforçava a ideia dele tá ficando louco. Nesse instante a Yumeno ela aparece perguntando se ele veio até esse local para encontrá-la de novo. Essa era a primeira vez que alguém conseguia se lembrar dela, e a garota acha isso interessante. Como assim? É claro que eu me lembro de você, você estuda comigo. Mas não era disso que ela tava falando, pessoal. A garota pergunta se ele se lembrava o que ela havia feito ontem. E ainda comenta se por acaso ele percebeu que a memória das pessoas estavam anormais. Ele havia conversado com a professora e ela disse que o zelador tinha morrido num acidente de carro. Então o garoto pergunta pra Yumeno o que foi que ela fez e se aquilo era real. E dando um sorriso, ela disse que sim. De uma forma meio maluquinha, ela disse com todas as palavras que ontem ela havia matado o zelador nesse beco.
Mas era estranho porque ninguém se lembrava, e até fica dizendo a ela que isso é impossível. A garota se aproxima dele lentamente e disse que é isso que ela é. Ela elimina as pessoas e eles não se lembram dela. O cara tenta se afastar e ela toca na sua barriga, falando que ele é o primeiro a se lembrar. Até mesmo as pessoas que estão na cena do crime não se lembram no dia seguinte. O garotão ele fica muito bravo e percebe que ele não estava ficando maluco, mas que ela tinha um poder bizarro. Será que ela tem um poder no estilo do meu? Ela literalmente podia eliminar qualquer pessoa que ninguém saberia. Era estranho porque ninguém havia se lembrado das coisas dela até agora. Ele foi o único a se lembrar. A garota até pergunta se por acaso o Rintaro é igual a ela. Ele tinha o poder de ver a morte das pessoas, que aconteceria no futuro. Ou então ver a morte de alguém perto dele em tempo real. Mas ele não podia interferir no destino, não importava o que acontecesse, ele sempre se concretizava. Mas o poder da Yumeno era diferente, pois ela alterava as coisas. Dando um sorriso, ela disse para ele ficar calmo e esquecer isso. Ela estava surpresa por ele ter lembrado, mas isso não mudava nada. E ainda disse que ele deve cuidar dela, pois os colegas achariam que ele era uma pessoa ruim se ficasse maltratando a garota. O Rintaro pergunta se por acaso ela também iria matá-lo, mas ela disse que não. Até eu ficaria morrendo de medo dessa garota e sair fora. Ele era uma pessoa boa e ela só fazia isso com pessoas más. Eu não sei vocês, mas eu não confio muito não, até porque o nosso herói ele também tá meio desconfiado. A personalidade dela era muito diferente e até a cor do olho mudava. E mesmo que a voz fosse igual, ele sentia que era uma outra pessoa que estava ali. Não era a Yumeno que ele conhecia da escola. Então ele pergunta quem era essa garota. A Yumeno dá uma risada deixando ele assustado. E ela fica rindo de uma forma meio fofa e ao mesmo tempo esquisita, dizendo que ele não entende nada. Ela era a Yumeno Sakurako, só que ela não era a Yumeno que ele conhecia, pois esse coração pertencia a outra pessoa. O cara se pergunta se ela tem uma personalidade dividida, e era exatamente isso que acontecia, era como se fosse duas pessoas em uma só. Ele já tinha lido isso em outros lugares, e era o que acontecia com uma criança depois de um trauma. Às vezes, quando sofria algo traumático na infância, as memórias se separavam, e aí uma outra personalidade surgia. Talvez fosse isso que tivesse acontecido com a Yumeno, fica pensando ele. A garota revela que à noite, essa outra personalidade aparece. Era como se tivesse a Yumeno noturna e a Yumeno diurna. Ao pensar naquela garota feliz e sorridente, ele imagina que ela deve ter sofrido um trauma muito grande para isso acontecer. Então ela pergunta se ele gostaria de saber mais sobre ela. Parte dele queria sim saber, ele estava curioso, mas uma outra parte ele estava se borrando de medo. Só que o Rintaro disse que sim, então ela ia contar toda a história. E já começa revelando uma pedrada, falando que a mãe dela havia morrido quando ela era pequena. O cara pergunta se por acaso a mãe dela não desapareceu, e ela disse que somente a Yumeno diurna acha isso. Na verdade, algo bem pior havia acontecido. A mãe dela teve a sua vida tirada diante de seus olhos. Como ela presenciou tudo aquilo, ela acabou ficando traumatizada. A investigação policial revelou que a pessoa que fez aquilo tinha um relacionamento antigo com a mãe dela. E com um semblante triste, ela pergunta ao Rintaro o que ele acha que aconteceu com aquela pessoa. O nosso herói ele já imagina que o criminoso provavelmente foi preso. E ela disse que sim, foi isso mesmo. Só que ele ainda estava vivo, mesmo depois de ter eliminado a mãe dela. Ela tinha dito isso ontem, que não era justo uma pessoa matar um inocente e viver bastante para poder pagar pelo seu pecado. Essa injustiça não punia adequadamente o criminoso. Então, era pela sua mãe que ela fazia essa justiça com as próprias mãos. O Rintaro ele não conseguiria entender esse tipo de coisa. Como a sua mãe havia partido, ela não poderia aceitar que aquele cara ainda estivesse vivo. Por isso ela prometia que iria se certificar de eliminá-lo quando ela tivesse a chance. Só assim ela iria se sentir melhor. Por isso, quando o sol se põe, essa outra personalidade aparece e ela começa a caçar, entre aspas, as pessoas ruins. Com um sorriso, ela pergunta se ele estava surpreso. Ah não, pô, não, tranquilo, tô de boa. Lógico que não, né minha filha? Agora que contou toda a verdade, ele precisaria pensar um pouco. Ele até não diz nada, fica ali só pensando. A garota revela que ele poderia muito bem odiá-la, mas pede que ele trate bem a Yumeno da escola, pois ela não
não tinha nada a ver com isso, ela nem sabia. E assim ela começa a ir embora. Ele tenta impedir, dizendo pra ela voltar, pois ele tinha mais perguntas. Mas esse era um adeus, e provavelmente nunca mais ele veria essa personalidade dela. O cara fica pedindo tanto pra ela voltar que eu tô achando que ele tá apaixonado por essa maluquinha. Mas à noite ele tava na banheira, pensativo. Ele queria pensar que estava errado, mas parece que começou a se convencer de que a Yumeno estava certa. Se as pessoas ruins fossem eliminadas, pessoas inocentes seriam salvas. Mas era somente a Yumeno noturna que sabia essas coisas. Ele fica pensando que quando ele encontrasse com a garota, que tipo de cara que ele teria que fazer. E mesmo que fosse pessoas ruins que ela havia eliminado, ainda assim ela havia feito algo criminoso. Mas ao mesmo tempo era difícil de julgar alguém que faz coisas por meio de uma outra personalidade. Eu sei, galera, essa aqui é uma história bem complexa. É aquele papo de Death Note que você acha justo ou não, o Kira fica eliminando os bandidos. Com aquela carinha de inocente da Yumeno, ele sabia que ela não tinha culpa alguma. E enquanto seca o cabelo, ele disse que só acredita nela porque ele também tem esses poderes estranhos. Até pensa que seria muito melhor se ele não soubesse de nada. A cena muda para outro dia na escola. Na sala dos professores, ele estava conversando com aquela loirinha. A professora pergunta se ele estava melhor hoje, e o garotão disse que sim, e pede desculpas por ter deixado ela preocupada. Ela pede para ele não se esforçar muito e caso passe mal é para ele voltar à enfermaria. Ele concorda e vai embora. O cara estava andando tenso pelo corredor até chegar na sua sala. Ele estava preocupado com o que os seus colegas iriam dizer por causa do que aconteceu ontem. Ele se lembrou de todos, chamando a sua atenção porque ele ficou gritando com a Yumeno. Talvez todos estivessem difamando ele dentro da sala de aula, mas de qualquer forma ele decide encarar isso e abre a porta. Ao chegar lá, a Yumeno olha pra ele. Ela percebe que ele havia entrado, então já sai correndo preocupada. O cara percebe que ela estava gritando seu nome dentro da sala de aula bem alto, e enquanto ia na sua direção, ela pergunta se por acaso ele estava se sentindo melhor. Ela soube pela professora que ele passou mal e foi embora mais cedo ontem. Nesse instante, ele percebe que essa garota realmente tinha uma personalidade dupla. A Yumeno noturna disse que a diurna não sabia de nada, então ele decide acreditar nessa história, pois seria melhor para os dois. Ele pede desculpas pelo que aconteceu ontem, chamando a atenção da garota. Ele estava arrependido de ter gritado com ela. Dando um sorrisinho meigo, ela disse que não se importava, pois ele estava triste ontem. Nesse instante, os seus colegas se aproximam e chamam ele pelo nome, dizendo que ontem eles estavam errados. O nosso garotão aí, ele não entende nada. Eles pensaram que o Rintaro estava culpando a Yumeno pela morte da Shizuka na sala de aula. Por isso eles pediram desculpas. A outra garota, ela também aparece dizendo que a Yumeno havia contado tudo. Ela disse que o Rintaro e a Shizuka, eles eram amigos de infância e por isso que ele estava tão magoado. Ele percebeu que a Yumeno estava fazendo de tudo para limpar a barra dele. E a garota, ela fica lá dizendo que o nosso herói só gritou com ela porque ele estava triste. Todos estavam abalados com o que havia acontecido nessa semana e pedem desculpas por ter chamado a atenção dele, sendo que ele só estava desabafando. O loirinho até fala que se por acaso o Rintaro estiver passando por algo, poderia contar com eles. E a Yumeno, ela fica emocionada, pois o garoto ele estava fazendo novas amizades. E além do mais, se ele ficasse triste, a representante também ficaria preocupada onde quer que ela estivesse. Ao pensar nisso, ele fica emocionado. E todos ali ficam tentando fazer amizade com o garotão. Tudo graças a Yumeno, que não desistiu do Rintaro. A presidente da turma, ela sempre ficava preocupada com ele e acabou deixando esse legado para os seus novos amigos. Mais tarde, eles estavam levando o lixo até o local de coleta. A professora, ela havia pedido para os dois fazerem isso. E o cara fica chamando a Yumeno para ir embora juntos depois da aula. Ela concorda, fazendo uma cara de gatinho. E assim eles vão até o local de reciclagem. Ele explica para Yumeno que ela deve jogar o vidro neste outro local. Ela concorda e vai até lá. Porém, tinha um caco de vidro quebrado passando para fora do saco de lixo. E era uma ponta bem afiada. A garota acaba jogando sem que ele veja. Nesse instante ele percebe uma gota de sangue caindo no chão. E já fica logo assustado. Ele percebe que ela havia cortado a sua roupa e havia umas bandagens amarradas no seu braço. Ele acaba encontrando a garota toda machucada. E ainda fica surpreso perguntando que ferimento era aquele. Em lágrimas, a garota disse que não tinha percebido que tinha um vidro quebrado no saco de lixo. E todo preocupado, o nosso protagonista vai até lá para ajudar a garota. Em lágrimas, ela fica dizendo que não teve culpa. E suando frio, ele imagina que essa garota, ela realmente não se lembra das coisas que a outra personalidade dela faz. Quando ele tira a blusa amarela dela que estava rasgada, ele percebe que tinha algumas cicatrizes por baixo daquelas faixas. E o clima ali fica até um pouco romântico com ele vidrado na garota. Nesse instante ela tenta disfarçar, dizendo que ele é um sem vergonha por estar olhando a roupa dela rasgada.
E assim eles começam a discutir, com o Rintaro falando que ele não estava olhando nada. Um pouco sem graça, ele coça o pescoço, dizendo que somente estava curioso sobre o curativo. E nesse instante ela fica sem palavras. Toda envergonhada, ela fica lá chorando e ele diz que vai levar a garota para a enfermaria. Depois de chegarem lá, o Rintaro ele fala para Yumeno que a enfermeira já tá chegando. E o que iriam passar ali no corte dela era justamente um remédio que ardia bastante. Com lágrima nos olhos, ela pede desculpa e fala que sente muito. Ela estava se sentindo culpada, já que estava dando muito trabalho para ele. E o nosso garotão somente dá um suspiro, falando que tá ali para ajudá-la. A Ruivinha, ela fica brincando, galera, falando assim que ele é como se fosse um monge, puro de coração. E assim ele fica fazendo os curativos no braço dela, já que o enfermeiro ali não tinha chegado. Minutos depois, ele termina de enfaixar o bracinho dela. Isso deixa a garota empolgada, falando que ele era muito habilidoso. O Rintaro ele somente se levanta e disse que não foi nada, que tá ali pra ajudar. Toda sem graça, ela disse que tinha disfarçado naquela hora, falando que ele era sem vergonha, porque ela tava com vergonha das suas feridas. Ela fala que simplesmente acorda cheia de hematomas, e o nosso herói sabe que é porque ela não se lembra da sua outra personalidade. E dando uma risadinha sem graça, ela até brinca, dizendo que provavelmente ela é uma sonâmbula. Não, minha filha, você só é bipolar mesmo. E das bem maluquinha. Quando ele tinha refeito as bandagens da Yumeno, ele percebeu que ela tinha cicatrizes novas e velhas. Esses cortes e cicatrizes eram hematomas que ela sofria quando estava com aquela outra personalidade. E nesse instante, ele fala que gostaria de perguntar algo a ela. Ei, Yumeno, você acha certo uma pessoa má morrer? É claro que a garotinha ela não entende nada dessa pergunta. Bom, digamos que alguém que você ama muito é morto por alguém e essa pessoa agora tá bem na sua frente. Você acha que tá tudo bem matá-la? Isso faz com que a Yumeno fique pensativa. Ela diz que todas as pessoas más deveriam simplesmente morrer. Mas é claro que é outra personalidade dela que falava isso. E a Yumeno, que a gente conhece, ela diz que de fato não conseguiria perdoar uma pessoa dessas. Se alguém que ela amava muito morresse, ela não conseguiria perdoar o assassino. Um pouco tenso, o nosso herói não esperava uma resposta dessa. No entanto, ela muda o semblante e fala que mesmo que essa pessoa não mereça perdão, ela também não merece morrer. Não é ela quem deve julgar as pessoas. Isso pega o Rintaro de surpresa, pois ele ficou com certeza de que ela realmente era uma boa garota. Dando uma risadinha, ela pergunta se ele também pensa assim. Motivado a protegê-la, ele diz que concorda com a garota. É lógico que não dá pra perdoar um assassino. E ao se virar, ela diz que mesmo sendo difícil, não caberia a ela decidir o destino de alguém. E com um sorriso no rosto, ela fala que se matar alguém mal, a coisa ruim que ele fez não seria desfeito. E ainda diz que, logicamente, gostaria que eles pagassem pelos seus pecados, mas não de uma forma tão cruel. E ela fala isso dando uma risada, já que ela era uma garotinha bastante alegre. Nesse momento, Rintaro percebeu que a Yumeno da noite é muito diferente da Yumeno da parte do dia. A garota se aproxima dele, e nesse momento ele olha seriamente para ela, decidido que ele vai protegê-la custe o que custar, já que essa garota tinha um sorriso puro e inocente. Tarde da noite, ele decide mandar uma mensagem para Yumeno noturna, e ele fala que gostaria de se encontrar com ela. E essa mensagem foi enviada às 10 horas da noite. A outra personalidade da Yumeno acaba recebendo a mensagem, e até dá uma risadinha curiosa para saber o que ele tem a dizer. Dessa forma o nosso garotão fica esperando, e quando ela chega, ele fica até que surpreso. Ela dá boa noite e se aproxima lentamente. Com uma cara inocente, a Yumeno pergunta o que ele quer com ela a essa hora da noite. E só pelo olho da garota a gente já vê que ela realmente mudou de personalidade, já que o olho dela tá vermelho. O garoto não acreditava que ela realmente veio. E com um sorriso, ela fala que queria muito saber o que ele tinha a dizer. Bom, Yumeno, eu tenho algo bastante sério pra conversar com você. Isso pega ela de surpresa. Mas ao mesmo tempo, ela ficou com as bochechas coradas, tentando descobrir o que ele queria. O garotão até pergunta o que está acontecendo com a outra Yumeno. E a garota aí fala que a sua outra personalidade está dormindo. Certo, e quando você dorme? Ela disse que também planejava dormir agora, mas acabou vindo se encontrar com ele. O nosso garotão ele pede desculpas por ter interrompido a noite de sono. Só que a Ruivinha ela estava feliz e diz que não tem problema nenhum. Isso porque ele era a primeira pessoa que se lembrava dela, por isso que ela ficou contente de poder sair com ele. Ela estava até com as bochechinhas coradas, toda empolgada.
Lembrando vocês que as outras pessoas não lembram dessa outra personalidade da Yumeno, por isso que ela consegue matar outras pessoas sem ser reconhecida. O nosso prota ele fica um pouco assustado com essa cara dela. E dando um chute numa pedrinha, ela pergunta sobre o que ele gostaria de conversar. Enquanto a pedrinha rolava para todos os lados ali na calçada, ele lembra da conversa que teve com ela na escola. Ele tinha conversado com a Yumeno diurna sobre o que ela achava de alguém ser punido com a morte. E a Yumeno boazinha disse que ela não achava certo julgar as pessoas. Mesmo que elas devessem sofrer as consequências, não cabia a seres humanos julgar se alguém deveria morrer ou sobreviver. E ela até tinha dito que seu mundo ideal seria mais feliz se não acontecesse nenhum tipo de morte. E de uma forma séria, ele disse que esse era o verdadeiro desejo da Yumeno, que as pessoas não morressem. E até fala que não tinha mentiras nas palavras dela. A Yumeno acaba interrompendo o garoto, dizendo que provavelmente a sua outra personalidade realmente pensava assim. No entanto, ele estava falando de uma outra pessoa, não era dessa Yumeno que ele está vendo aí agora. As duas eram pessoas completamente diferentes, mas que estavam presas dentro de um mesmo corpo. O nosso herói se lembra desse poder que a garota tem, e até menciona que somente ele consegue se lembrar das coisas que ela faz. No entanto, ele não conseguia decidir qual das duas Yumeno era a verdadeira. E quando ele diz que as coisas que ela tá fazendo é errado, a garota fica brava, perguntando se ele não sente ódio de assassinos. Sim, eu sinto ódio deles, mas não cabe a você fazer isso. Não é você quem deve julgar essas pessoas. Mesmo que nós matamos a pessoa que matou a presidente da turma, ela não vai voltar à vida. Mesmo que nós eliminássemos todas as pessoas más, as pessoas que morreram não seriam ressuscitadas. E todo exaltado ele fica dizendo que deve deixar com que a lei julgue essas pessoas. Ah, meu filho, se for aqui no meu país, você pode matar quantas pessoas que for que não acontece nada. E capaz de você ainda virar uma celebridade. O nosso protagonista, ele não estava preocupado com os assassinos, mas sim com a própria Yumeno. E ele diz que cada vez que ela sujava suas mãos com essas coisas horríveis, ela estava adquirindo mais pecados para ela. Nesse instante, a Yumeno percebeu que a preocupação total do Rintaro era com ela. E para aumentar ainda mais as consequências dos atos da garota, ele fala que vai se lembrar de todas as pessoas que ela matar. Antigamente era somente ela mesma que lembrava, mas por causa do poder dele, ele também conseguiria se lembrar. O nosso garotão, ele não queria que a Yumeno, essa linda e doce garota, sujasse as suas mãos. E o pior de tudo, ele não gostaria que ela também se machucasse, como ela já tá se machucando. Se por acaso a outra Yumeno descobrir que ela faz esse tipo de coisa à noite, ela ficaria muito chateada e ele não queria que ela sofresse. Mesmo que as duas compartilhassem o mesmo corpo, elas tinham personalidades completamente diferentes. O nosso garotão ele fala com isso ao mesmo tempo que sentia medo. Ele sentia medo de que algum dia a Yumeno recupere a consciência e saiba de tudo que ela fez. E quando esse dia chegar, ela vai se quebrar por completo. Todo cabisbaixo, ele disse que gostaria que as duas sorrissem e levassem uma vida feliz. Mas a garota acaba interrompendo ele, dizendo que é por isso que ela quer que a garota não recupere a consciência. Então dessa forma eu vou impedir você de matar de novo. Eu não vou deixar você sujar as suas mãos nunca mais. Eu não vou deixar você sozinha. E ele fala isso segurando ela. Ele queria proteger a Ruivinha, custe o que custar. Isso porque ele não tinha conseguido proteger a sua colega de escola. Nesse instante, a Yumeno começou a chorar. O cara não estava entendendo nada porque que ela estava reagindo dessa forma. Na verdade, ela estava muito feliz. E até começou a abraçar o nosso garotão. Essa era a primeira vez que alguém ficava preocupado com ela e até ficou abraçando ele. Com um sorriso no rosto, ela ainda fala que as pessoas não se lembravam dela, por isso que esse momento estava sendo tão marcante. E ainda garante que ela não está sofrendo nada, nem mesmo sentiu dor alguma. E que agora que encontrou ele, uma pessoa que pode se lembrar dela, ela não vai deixar ele se separar da garota. E ela fica dizendo isso com uma cara bem psicopata, galera. E é claro que o nosso garotão já ficou se borrando todo de medo. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Ele havia se aproximado da outra personalidade da Yumeno. E ela fica lá agradecendo por ele ter se preocupado com ela, pois agora ela não estaria mais sozinha. Enquanto ela dizia que estava toda feliz, ele fica se tremendo todo. E ela percebeu que ele estava com medo dela, então ela se aproximou bem devagar. Se aproximou tanto que quase encostou nele. Ei, Rintaro, de agora em diante, por favor, continue me observando para sempre. Ele
ele fica sem saber se deve abraçar ela ou não. E com os olhos brilhando, ela disse que amava ele. No outro dia cedo, ele vai pra escola e tava lá limpando o quadro. O seu amigo pergunta se ele não vai passar na lanchonete e ele fala que sim. Na verdade, ele tava bem tenso, galera, por causa do que aconteceu na noite anterior. Na verdade, o plano dele meio que saiu errado, porque agora a Yumeno estaria gostando ainda mais dele. E cá entre nós, não era muito isso que ele queria, né? Se só a conversa não bastasse, ele teria que agir para impedir ela de cometer outros crimes e ser presa. Tinha diversos assassinos espalhados por todo o Japão, mas é claro que a Yumeno não ia pegar um avião ou um trem-bala e viajar somente para se vingar deles. Por isso ele imagina que a garota somente cometa essas justiças no local aí perto onde eles moram. Se fosse um criminoso num local distante, com certeza a outra personalidade da Yumeno não iria até lá para matá-lo. Mas o nosso herói ficou observando ali a garotinha, pensando se ele realmente ia conseguir convencê-la. Pelo menos a conversa que ele teve ontem deu para ele descobrir que tem um limite de alcance para ela poder ir cumprir os seus assassinatos. Nesse momento, seu colega lá no fundo acaba avisando o Rintaro. Isso porque tinha uma peteca vindo na direção da sua cabeça. Ele acabou sendo atingido e a Ruivinha assistiu tudo. Mais tarde, ele vai lá para a sua sala de aula e tava com um galo na cabeça. Aí o Meno acaba chamando pelo garoto. E toda fofinha, ela tava dando risadas e pergunta se por acaso ele se machucou. O cara diz que não e ela pergunta se por acaso tinha algo que estava incomodando ele, porque ele parecia meio estranho. É claro que o nosso protagonista não ia falar nada. E ela fica insistindo, dizendo que se ele estiver passando por algum problema, deveria contar tudo a ela. Você também, Yumeno, se estiver passando por algum problema, pode contar tudo pra mim. Dando uma risadinha, ela disse que com certeza iria desabafar com ele. Quando dá o horário de ir embora, eles acabam indo embora juntos. Já estava escurecendo. E ele estava andando um pouco tenso, com medo da outra personalidade dela aparecer. Só que a garota ela é muito inocente, galera. Ela não faz a mínima ideia de que existe uma outra personalidade dentro do corpo dela. No meio do caminho, acaba encontrando um fofo cachorrinho. E ela vai até lá para brincar com ele. Enquanto isso, o Rintaro ele fica assistindo toda a cena. E até pensa que ela é realmente muito fofa. O senhor com o cachorro acaba indo embora. E os dois se despedem. Eles já haviam chegado no local onde moravam. A Ruivinha comenta que aquele é um prédio antigo. Ela não havia se mudado desde que a sua mãe desapareceu. E ela começou a viver do próprio sustento. E até comenta que, na verdade, ela é bem parecida com o Rintaro. O nosso garotão ele concorda dizendo que sim, eles são bem iguais. E era exatamente por causa disso que ele queria protegê-la. Só que a única diferença entre eles é que ele sabia que a mãe dele nunca mais ia voltar. Só que ela não, ela ainda tinha essa esperança. Por isso ele acaba chamando pela Yumeno. A garota se vira perguntando o que foi que ele gostaria de dizer. Ele imagina que a única forma de impedir ela de cometer aqueles crimes é dizendo pra garota que a mãe dela não está mais viva. Assim ele iria quebrar esse ciclo de ódio, fazendo a outra personalidade dela não ter mais controle sobre o seu corpo. Ele estava hesitando para falar isso, por isso que ele estava quieto. Muito provavelmente ela odiaria ele quando ele contasse que a mãe dela estava morta. Mas ele precisava fazer isso e acaba dizendo pra garota. Ela não quer acreditar e fica perguntando se ele estava falando sério. E ele repete com todas as palavras, dizendo que ela imagina que a mãe dela desapareceu, mas na verdade ela perdeu a vida diante de seus olhos. E era por causa disso que ela acabou criando um trauma e não se lembrava do que aconteceu. Ao dizer essas palavras, ela começa a sentir uma dor de cabeça horrível. E ele ainda fala que ela não deve ficar esperando a mãe dela voltar, pois assim ela nunca vai encontrar a paz. Eu sinto muito, Yumeno, eu sei que você tá sofrendo. Mas saiba que você não está sozinha, eu sempre vou estar aqui para te ajudar. Ela começa a gritar, dizendo que é para ele parar de falar isso. E até mesmo se ajoelha no chão e começa a gritar como se estivesse sentindo muita dor. Não, para! Para com isso! O quê? Por que será que ela tá agindo dessa forma? Não pode ser, será que a outra personalidade dela tá aparecendo? E é exatamente isso que acontece, e ele começa a ouvir a voz macabra da outra garota. Eu disse que não era pra você falar sobre isso. Viu como a sua atitude foi cruel? Essa era a outra personalidade da Yumeno. Ei, Rintaro, você foi um garoto muito mau.
Ela chama ele pra continuar essa conversa na sua casa e ele fica morrendo de medo. Nem acredito que eu tô na casa dela. A garota pede desculpas dizendo que a sua casa era muito apertada e ele fala pra ela não se importar, pois ele estava acostumado porque a casa dele também era pequena. Ele pergunta se ela realmente mora sozinha e a garota disse que sim. E até dá uma risadinha dizendo que eles realmente são muito parecidos. Ferrou, eu tô lascado. O cara se vira e pergunta por que essa outra personalidade dela acabou aparecendo. É claro que ele estava achando isso um pouco suspeito. E ela fica quieta. E então diz que é porque ele havia encurralado aquela garota. Depois de ter dito aquelas palavras dolorosas, a Yumeno acabou desmaiando. Ela fica dando uma risadinha sinistra. E na sequência se levanta. Você tá com fome, Rintaro? Acredite ou não, eu sou muito boa cozinheira. O cara tava se borrando todo de medo, galera. E o pior de tudo é que ele machucou a Yumeno à toa, porque não vai adiantar de nada, ela vai se esquecer de tudo. E já que ela tava oferecendo uma janta gratuita, ele acabou aceitando. E por isso ela ficou dando uma risadinha fofa, dizendo que gostaria muito de ver ele experimentando a sua comida. E assim ele passou alguns minutos lá na casa dela. E enquanto isso ele tava morrendo de medo, achando que ela poderia pegar uma faca e meter uma facada nele. E depois de um tempo ela tava lá com o prato oferecendo a ele. O cara comeu e disse que estava verdadeiramente delicioso. E eles passaram bastante tempo conversando sobre coisas do dia a dia. Parecia que ela realmente queria conhecê-lo. E por causa do seu sentimento de culpa, ele acabou conversando com ela sobre os seus interesses. Na sequência, agradece pela refeição e fala que ela realmente cozinha muito bem. Dando um sorriso, a Yumeno fala que é a primeira pessoa que prova a sua comida. E o Rintaro ele admite que também é a primeira vez que ele come a comida de alguém que não fosse a sua mãe. E ambos comentam que as suas mães deixaram livros de receitas. O garoto pergunta para Yumeno noturna se a mãe dela realmente foi assassinada. Ela disse que sim, e que quando viu aquilo, a Yumeno boazinha acabou ficando traumatizada. Tudo aconteceu por causa de um ex-namorado da mãe delas que foi até lá arrumar briga. O cara queria voltar ao namoro, mas a mãe dela não queria. Isso porque a prioridade da mulher seria cuidar da sua filhinha. Por conta disso, o cara, ele ficou furioso e atacou a sua mãe. Ao ouvir essa história, o nosso protagonista, ele fica verdadeiramente incomodado. Quando o corpo da mãe dela não se movia mais, a polícia chegou e prendeu o criminoso. Enquanto lavava a faca, ela fica dizendo que somente ficar preso não é bom o suficiente. Isso porque ele ainda estava vivo e precisava ser morto. Mas o nosso herói ele gostaria de perguntar algo a ela. Por que essa outra personalidade se lembra disso, mas a Yumeno não? A garota responde que ela também é a Yumeno, só que diferente da outra, ela não se esqueceu daquilo. Essa resposta deixa o nosso herói quieto, e ela fica dando aquele sorrisinho maroto de sempre. E o que ela queria saber é o porquê do nosso herói se lembra dela, já que as outras pessoas sempre se esquecem. A Yumeno acha que o poder do Rintaro é se lembrar dela, mas na verdade o verdadeiro poder dele é saber a morte das pessoas. Ele ainda não tinha contado desse seu poder misterioso pra ela ainda. Então ele resolve contar que ele se lembra dela por causa dos seus olhos. E explica que ele consegue ver o momento exato que alguém morre. É claro que isso pega ela de surpresa. E até pergunta se ele estava lá naquele exato dia. E realmente ele estava, galera. Ele conseguiu ver a garota matando o zelador. E ao olhar pro espelho, ele fala que sim, ele viu tudo. Ela acaba colocando a faca em cima da pia. E fica um pouco triste, falando que entendeu a situação. Claramente ela sabia como era difícil essa maldição que ele tinha. É claro que o nosso garotão, galera, ele fica chocado porque parecia que ela tinha empatia com ele. Pois realmente era muito difícil ficar vendo a morte de outras pessoas. E o pior de tudo é que ele via isso como pelos próprios olhos da pessoa que estava prestes a perder a vida. E acabava sentindo todo o medo e desespero da vítima. Às vezes alguém guarda rancor sobre uma pessoa até mesmo nos momentos finais de sua vida. Mas quando está prestes a partir dessa para melhor, ela acaba perdoando. Bom, pelo menos era para ser assim, mas não é o que acontece, diz o nosso querido herói. E ainda explica para a garotinha que até mesmo os piores vilões, eles morrem sentindo dor.
E quando essa pessoa é assassinada, todo o ódio que ela guardava de uma outra pessoa acaba se transferindo para o criminoso. E ele acaba contando isso pra Ruivinha. Mas ela parece não se importar muito e até dá um sorriso. Ele fica pensando que mesmo que ela não se importe com isso, viver com esse ódio todo pode acabar trazendo consequências ruins pra ela. Nesse momento ela bate palma e diz pra ele parar de falar essas conversas sombrias. O garotão até reclama, mas ela se agacha dizendo que vai pegar algo divertido pra eles fazerem. E acaba mostrando um jogo de cartas. Peraí, só nós dois? Tem algum jogo que dá pra jogar assim? Ela dá um sorriso dizendo que sim. Desde quando ela ficou tão inocente assim, hein? Se bem que a Yumeno é uma garota alegre e gentil, só que agora ela tá parecendo uma criança animada. Ei, Yumeno, eu posso te perguntar algo? Se algum dia eu me tornar um vilão que elimina pessoas, o que você vai fazer comigo? Essa era uma pergunta muito delicada. E sem pensar duas vezes, ela se levanta. Com toda certeza, eu eliminaria você. O cara se treme todo. E ela fica com essa carinha sapeca. Se eu fosse ele, já teria pulado da janela e vazado daí. Mas ela se aproxima, chamando o seu nome. Antes que conseguisse tocá-lo, ele recua. E ela percebeu que ele estava sentindo muito medo dela. Nesse instante, ele fala que precisa ir embora para casa e pega sua mochila. Eu é que não fico aqui nem mais um segundo. Ela entendia que havia acabado de falar algo muito assustador. Então deixa ele ir embora, dizendo que não vê a hora de encontrar com ele novamente. E o cara ainda agradece pelo jantar. É claro que ele tava com muito medo, galera. Mas antes de sair, ela acabou chamando o seu nome. Ela queria se certificar de que eles iriam se ver de novo. Mas ele não queria responder essa pergunta. E ela percebeu que havia deixado ele com muito medo. Ele não conseguiu dizer até logo pra ela. Já do lado de fora, ele ficou pensando que quando ela disse que mataria ele sem hesitação alguma, ele ficou com muito medo. No outro dia na escola, alguns alunos dão um bom dia. O Saotomi Rintaro, ele estava meio cabisbaixo, mas então decidiu agir como se nada tivesse acontecido e estampou um sorriso no rosto. O seu colega fica perguntando se ele leu um novo mangá e até mostra no celular. Mas quando ele olha a tela, ele acaba vendo que tinha uma gota de sangue. Isso deixa ele todo apavorado, mas era somente uma cena do mangá. E quando ele olhou para aquilo, ele ficou traumatizado. Ele até viu seu amigo morto chamando pelo seu nome. Parece que o que aconteceu na noite anterior acabou causando um transtorno no nosso herói. Após cair no chão, ele derruba alguns livros. O seu colega pergunta o que aconteceu, mas o Rintaro ele estava muito traumatizado. E até vê o seu amigo sendo atingido. Na sequência, uma garota aparece, e quem estava ali era justamente a Yumeno. Ela havia eliminado todos os seus colegas de classe, e nesse instante ele acordou desse pesadelo, galera. O moleque tinha ficando traumatizado mesmo. Suando frio, ele torce para que isso seja apenas um pesadelo e não uma daquelas suas premonições. Com a mão no peito, ele fica dizendo que é muito difícil saber qual é a diferença. Sempre que ele sonhava com esse tipo de coisa, os seus amigos acabavam morrendo. Assim, ele decide ir para a escola e alguns alunos ficam comentando sobre o trabalho da lição de casa. Antes de entrar, ele fica pensando se os seus amigos realmente vão morrer ou não. Só que todos eles estavam lá tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Bom, parece que tá tudo normal como sempre. Eu acho que aquilo foi apenas um pesadelo mesmo. No entanto, seus sonhos eram reais demais. E ele não conseguia tirar da sua mente a Yumeno falando que mataria ele sem hesitação alguma. Com a mão no rosto, ele tenta se recompor. Tomara que isso seja apenas um sonho. Na primeira aula, Yumeno veio se desculpar por ontem à noite. Ele perguntou sobre o que, e ela ficou dizendo que passou mal e ele teve que levá-la até a sua casa. Então o garotão ele se lembra que ela havia se esquecido de tudo. Ela nem mesmo se lembrava que ele tinha dito pra ela que a sua mãe havia morrido. Até porque a outra personalidade acabou aparecendo naquela hora e disse que toda a memória da Yumeno seria apagada. Então a garota aí nem se lembra dele ter ido lá na casa dela e jantado. Pra Yumeno maligna, não importa se eles fossem amigos, se por acaso Rintaro cometesse um crime, ele seria punido por ela. Então ele não poderia vacilar com essa garota, fica pensando ele. Toda feliz, a Yumeno pergunta se ele gostaria de ir embora pra casa junto dela. Só que ele fala que não, pois hoje ele tinha alguns planos.
ela acabou de ser recusada por ele e por isso ela ficou meio triste. E assim ele vai embora sozinho. Ele para numa máquina de refrigerantes para comprar uma água e fica pensando que ele deve fazer de tudo para impedir ela de matar outras pessoas. O objetivo principal do Rintaro era proteger a sua amiga, até porque para ela matar assassinos era como se fosse um ato de justiça. Enquanto ele abriu uma garrafa d'água, ele fica dizendo que devia impedir ela de fazer esse tipo de coisa. O dia estava muito calor, só que ele ia continuar com seu objetivo, que seria impedir a sua amiga de se tornar uma vilã, já que o que ela estava fazendo não era nada bom, mas ainda assim ele sentia muito medo dela. Nessa hora ele acaba tendo uma visão da Yumeno noturna eliminando um criminoso. E ele consegue enxergar isso pelos olhos do cara que estava sendo eliminado e vê ali o rosto da Yumeno. Por conta disso, ele derruba a garrafinha d'água e fica em choque porque ela estava fazendo uma nova vítima. Assim ele sai correndo para tentar chegar lá a tempo. E quando se aproxima, ele vê que havia chegado tarde demais. A Yumeno já havia eliminado o criminoso. Dando um sorriso, ela chama pelo Rintaro. E ela ainda fala que esse cara ele estava invadindo casas nessa região. Peraí, você matou um ladrão? Era exatamente isso que ela havia feito, e ainda pergunta se ele chegou ali porque viu pela visão da vítima. Nesse instante ele entendeu que para ela o peso do crime não importava, todos os criminosos deveriam ser mortos igualmente. Ela até pede desculpas por fazer ele se sentir mal. E com um sorriso maligno ela diz que vai eliminar todos os criminosos. Até mesmo os ladrõezinhos de supermercado seriam eliminados por ela. Ele não poderia deixar ela fazer esse tipo de coisa, e menciona que tem duas personalidades separadas dentro do corpo dela. Uma é toda bondosa e feliz, e gostaria que todos vivessem em paz. Já uma outra é uma justiceira que deseja eliminar todos os vilões. Se por acaso a Yumeno boazinha descobrisse essa contradição, ela seria capaz de fazer algo horrível contra si mesma. E ele não poderia deixar isso acontecer. Ele estava sentindo muito medo, mas o desejo de protegê-la era muito mais forte. Por isso ele diz bem alto que não vai deixar ela eliminar mais nenhuma pessoa. A cena muda para alguém sendo atacado num corredor. Uma mulher estava sendo agredida por um homem, e ele fez isso utilizando uma corda. Até que então a mulher não estivesse mais viva. Os noticiários começaram a reportar sobre esse crime em todos os jornais. E o garotão sabia que a Yumeno iria até lá para se vingar desse cara, porque o crime foi acontecer aí nessa região. A cena muda pro outro dia bem cedo na escola. A Yumeno fica achando estranho, porque o Rintaro ele havia se atrasado. Talvez ele nem mesmo apareça na sala de aula. Ela até manda uma mensagem pro garoto e ele fala que não vai na escola hoje porque ele estava resfriado. Na verdade, o nosso garotão estava matando aula, galera. Só que ele não estava fazendo isso por diversão, como você fazia no ensino médio. Ele matou aula para impedir que a sua amiga eliminasse aquele criminoso. Como ele tinha visto a aparência daquele assassino, ele saberia ajudar a polícia. Só que ele não poderia chegar lá na cena do crime e tentar simplesmente achar o criminoso. E como ele gostava de casos criminais, ele sabia que os criminosos sempre voltavam no local onde eles cometeram o crime. Diversas pessoas estavam passando ali por perto, e mesmo que tivesse visto as características do criminoso, ele não se lembrava muito bem do rosto dele. E com uma expressão séria, ele fica dizendo que o criminoso deve ter entre 20 e 40 anos. Na televisão, as notícias ficam dizendo que o assassino ainda estava à solta. O criminoso ele teria o costume de voltar na cena do crime para poder ver como que estavam as investigações. E o garotão aí fica dizendo que talvez o criminoso esteja perto dele. Por isso ele começa a olhar para todos os lados, tentando encontrar esse cara. Como era um homem alto e forte, ele não poderia deixar a Yumeno tentar se vingar dele. A Yumeno boazinha, ela ficaria dormindo enquanto a sua personalidade maligna tentaria ir atrás do criminoso. E se o culpado ainda estivesse por perto, ela não perderia a chance de ir até lá fazer justiça com as próprias mãos. Nesse instante, alguém acaba passando perto do nosso protagonista e era um homem de sobretudo. Ele pede para o jovem esperar, e o nosso garotão ele fica paralisado. Ele até pensa que possa ser o criminoso. No entanto, era um policial que estava investigando o crime. E pergunta para o garoto o que ele está fazendo nesse horário fora da escola. Caramba, isso é ruim, eu preciso inventar uma desculpa bem rápido.
Ele não podia simplesmente falar que ele tinha matado Aula para ajudar a encontrar o criminoso. No entanto, parece que o detetive havia reconhecido o garoto e perguntou se ele não era o Rintaro. Peraí, Sr. Onizuka, é você mesmo? Esse foi o detetive que investigou a causa da morte da mãe do nosso herói. O homem fala que o Rintaro havia crescido muito e o garotão até agradece pelas investigações no passado. Ele era muito grato por esse policial. Quando ele havia perdido a sua mãe e se tornado órfão, ele foi de muita ajuda. Só que ele estava bravo perguntando o que o Rintaro estava fazendo no centro ao invés de estar estudando. Com um pouco de medo, ele fica gaguejando e não consegue falar. O cara ainda fala que não gostaria que o garoto se tornasse um marginal que fica matando aula. No entanto, não era por causa disso que ele tinha faltado. Peraí, eu não conseguiria deter o criminoso sozinho, então eu preciso da ajuda dele. Até porque esse detetive ele era muito confiável. Com isso ele estava determinado a contar tudo para o tiozinho. E até pede para o policial deixar ele ajudar nas investigações. Logicamente, o detetive acha isso muito estranho. Espera aí, você tá falando que quer me ajudar na investigação? É isso mesmo, e o nosso herói até mesmo fala a aparência do culpado. E ainda diz qual era a arma do crime, mas o investigador fica dizendo para ele parar. Esse lugar era muito exposto e eles deveriam ir para um local mais seguro. Assim eles vão até uma praça. E ao chegar lá, o investigador fica tentando processar todas essas informações. Rintaro, você sabia dessas notícias por causa do jornal que você leu? Bom, Sr. Onizuka, você pode não acreditar em mim, mas às vezes eu consigo ver o momento da morte de uma pessoa. O Onizuka fica ouvindo toda aquela história. E mesmo que fosse inacreditável, o policial ele acaba acreditando. E o nosso herói termina de contar em detalhes de como a vítima acabou falecendo. Um pouco surpreso, o policial acredita ainda mais porque essas notícias não foram espalhadas no jornal. Isso era realmente inacreditável, fica dizendo o investigador. E apontando o dedo para o garoto, ele diz que vai deixar algumas regras bem claras. Primeiro de tudo, não era para o garoto fazer nada imprudente. Até porque se descobrirem que ele colocou um garoto ali para ajudar nas investigações, ele poderia perder o emprego. Após aceitar ali a ajuda do nosso herói, ele fica todo contente. Certo, agora eu consigo proteger a Yumeno. E dando um suspiro, o investigador fica dizendo que esse garoto é mesmo muito imprudente. O investigador mostra a foto no celular de um possível suspeito. E várias pessoas ali ficam dizendo que não viu aquele homem. Estava sendo mais difícil do que eles esperavam. E no fundo nós vemos que o nosso herói e o investigador estavam sendo seguidos. E essa pessoa estava seguindo eles por todo o local ali na cidade. E era justamente o criminoso. Mais tarde eles entram no carro. O vilão ele tinha entre 20 e poucos anos e também tinha uma cicatriz no pescoço. Essa cicatriz era muito chamativa e o investigador fica dizendo que vai ser a peça principal para eles encontrarem. O Rintaro tem certeza que isso vai ser de bastante ajuda. E o investigador fica sério, porque eles parecem estar bem próximos de prender o bandido. O Rintaro até pergunta pro detetive se por acaso ele não confia nele. E dando um suspiro, o velho fala que confia sim no Rintaro, mas acha esse poder dele muito estranho. Até porque sabe que o garoto não é do tipo de pessoa que mentiria sobre isso. E de acordo com alguns depoimentos, todos disseram que o criminoso tinha mesmo uma cicatriz no pescoço. Nesse momento, uma notificação chega no celular. E o detetive fala para o Rintaro seguir as suas instruções. O criminoso estava lá todo escondido, dizendo que ele deveria ter ficado no interior e não vindo para o centro da cidade. E quem acaba chegando ali é justamente o policial Onizuka. O olhar de ambos acaba se cruzando. E o policial pergunta se poderia falar com esse cara por um momento. Após olhar ali no celular, vê que era justamente a mesma pessoa. E até mesmo o nosso herói grita dizendo para o policial que esse era o bandido. Mas não era pro nosso herói ter falado isso. Até porque ao ouvir essas palavras, o bandido ficou em alerta. E começou a correr como se não houvesse amanhã. Achando que era um super-herói, o Rintaro saiu correndo atrás dele. Meu Deus, esse moleque só vai atrapalhar. E assim o policial também começa a correr atrás do bandido. O maluco ele começa a correr como nunca. E como o Rintaro ele era um corredor na sua escola, ele consegue se aproximar do cara. No entanto, estava cheio de obstáculos e por isso estava bem difícil alcançá-lo. Então a sua estratégia era passar por um outro caminho para deixar o cara sem saída. Eu não posso deixar ele escapar de forma alguma.
E assim ele consegue entrar na frente do criminoso, bloqueando a passagem. E não vou deixar que a Yumeno mate ele. Ao se deparar com essa atitude, o bandido fica surpreso. E então acaba tirando um canivete do bolso. O que, ele tá armado? Mas para surpresa do Rintaro, o Onizuka chega no último instante. E ainda acerta um golpe de luta no maluco. E assim ele acaba perdendo a consciência. E cai desmaiado no chão. Imediatamente o Onizuka pega o seu telefone e faz uma ligação. Peraí, eu consegui ajudar na investigação? Foi exatamente isso que aconteceu, galera. O nosso herói conseguiu ajudar o policial. Agora a Yumeno não precisaria mais matar. No entanto, o detetive acaba dando um soco na cabeça do garoto. E fica dizendo que ele foi muito imprudente por achar que era um super-herói. E ainda dá um sermão no Rintaro, dizendo que ele não cumpriu com a promessa que fizeram. Um pouco envergonhado, ele pede desculpas. Colocando a mão na cabeça, o policial fala que honestamente o plano deu certo. E preocupado, pergunta se ele havia se machucado. E suando frio, Rintaro fala que ele não se machucou. Minutos depois, outros policiais acabam chegando no local. E ele diz para o nosso protagonista tomar cuidado e não ficar se envolvendo com outros criminosos. Porém, o nosso protagonista acaba chamando pelo detetive e pede desculpas, dizendo que ele foi muito imprudente e que por ter agido dessa forma colocou em risco a carreira do Onizuka. No entanto, o cara volta e faz um cafuné ali no nosso protagonista, dizendo que graças a ele conseguiram prender o bandido. E que sinceramente não entendia muito bem esse poder aí do nosso protagonista. Mas ainda assim, se ele precisar de ajuda, poderia ligar pra ele e acaba entregando ali o seu cartão. É claro que ele fica surpreso, pois isso seria de grande ajuda no futuro. E dando uma risada, ele fala que o garoto poderia ligar pra ele para ajudar em futuras investigações. E ainda deseja que ele chegue bem em casa e em segurança. E antes de ir embora, fica dizendo pra ele não ficar matando aula, pois isso é ruim. Tá bom então, valeu. Mas é claro que ele estava contente, pois agora sua amiga não correria mais risco. Depois disso, a polícia acabou levando o culpado para a prisão. Essa foi a primeira vez que ele impediu alguém de ser eliminado. E se ele quisesse continuar protegendo a Yumeno, ele teria que fazer isso várias vezes. E enquanto ele estava lá comemorando o sucesso da sua missão, ela aparece no fundo. O que você está fazendo aqui, Rintaro? É, moleque, ela tá atrás de você. E ela ainda perguntou se ele havia interferido. Como ela chegou aqui tão rápido? Lá estava a Yumeno com a personalidade maligna. E ela ainda estava segurando uma lâmina. Ao ver essa cena, o nosso protagonista engole seco. Anda, responda. Ele percebeu imediatamente que ela havia descoberto que ele fez o bandido ser preso. E então ela diz que ele havia mentido e também matado Aula. E começa a deslizar os dedos naquela lâmina afiada. E que por causa dele ter entrado no seu caminho, ela não vai conseguir eliminar aquele homem mau. O cara só fica observando ela. Esse tremendo todo pergunta se por acaso ela iria eliminá-lo. O quê? Ela então começa a rir, dizendo que não iria fazer nada de ruim com ele, pois ele só tinha mentido e matado Aula. Por enquanto, ele não era uma pessoa má. Só que estava curiosa para saber como que ele tinha conseguido fazer aquele criminoso ser preso. Mas é claro que ele não falaria nada. E a garota sabia disso, pois era o seu segredo. Então ele explica que não liga para os criminosos, o objetivo real dele é proteger a Yumeno. Ele não se importa de pessoas serem mortas, o que ele não queria mesmo é que ela fosse presa ou que a outra personalidade, a boazinha da Yumeno, soubesse dessas coisas ruins que ela faz. Nesse instante a garota pergunta por que ele tá se tremendo todo e se por acaso tá com medo dela, deixando ele com as bochechas coradas. E dando uma risadinha fofa, ela fala que é por causa disso que ela ama tanto ele. Essa garota fica brincando comigo. Ela era muito diferente da outra Yumeno, que era uma garota tímida, doce e também ingênua. E era por essa garota que ele queria tanto proteger. E antes de ir embora, a garota fala que não vai deixar ele interferir da próxima vez. E o cara fica gritando ali, dizendo que ele não vai deixar ela fazer nada de ruim com outras pessoas. E com um sorriso ambicioso, ela diz que duvida. Ele tinha deixado a sua amiga morrer sem nem mesmo tentar protegê-la, mas dessa vez ele faria de tudo para proteger a Yumeno. Eles acabam indo embora daquele local juntos. A garota fica dizendo que ele até que fez um bom papel por ter feito o vilão ser preso e gostaria de saber como que ele fez isso.
E o Rintaro continua tentando convencer a Yumeno, falando que era pra deixar os policiais darem a devida justiça pra esses casos. Você é muito teimoso, Rintaro. Seria melhor eu mesmo eliminar todos eles. Enquanto eles conversavam, acabou ouvindo o barulho do trem se aproximando. E uma garota grita, dizendo pra alguém sair do meio do caminho, e todos eles olham para o local. Havia uma senhorinha atravessando no meio dos trilhos do trem. A senhorinha olha justamente para o nosso protagonista. E ela parecia estar preocupada com alguma coisa. O Rintaro até grita para ela tomar cuidado, pois seria atropelada. Só que ele estava se enfiando no meio do trem e a Yumeno acabou segurando ele. Não adiantaria nada ele se colocar na frente. E ela até disse que ele também poderia ser atropelado. E nesse instante o trem acabou passando por cima da velha. E os dois presenciaram aquela cena dramática. E o pior estava por vir, com o que o nosso herói acabou observando. Ele viu aquela garota que havia gritado para a velha tomar cuidado, dando um sorriso maligno. Naquele momento ele pensou ter visto algo estranho, mas ele não sabia se era coisa da sua imaginação. E por isso ele ficou em choque, sem saber como reagir. Os noticiários estavam falando sobre o criminoso que foi preso. Ele havia conseguido impedir a Yumeno de matar esse bandido. Mas ainda assim o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Eles presenciaram uma idosa sendo atropelada por um trem. E o pior de tudo é que tinha uma garota muito sinistra do outro lado dos trilhos. Ele não conseguia tirar aquilo da sua cabeça. Enquanto se arrumava, ele jurava ter visto aquela garota dando um sorriso macabro. Mas como estava escuro, ele não pôde enxergar com 100% de clareza. Mas ainda assim foi algo que acabou atormentando ele durante toda a noite. Quem estava ali naquela ocasião era somente os 4, então não teria outras testemunhas. E dada a situação, aquilo foi encarado como um simples acidente. Também era estranho a expressão que aquela senhorinha havia feito para ele, como se estivesse pedindo ajuda. A garota de cabelos negros havia gritado para aquela senhora, mas por causa do barulho do trem ele não conseguiu entender. Parecia que ela estava gritando para a senhora tomar cuidado, mas ele não tinha certeza se era isso ou não. Talvez aquela garota fez um grito de ameaça. Isso era muito improvável, então ele fica balançando a cabeça. Se bem que tinha uma garota que matava outras pessoas e ninguém se recordava disso, então poderia sim ter outras pessoas com poderes bizarros. Na sala de aula ele fica se questionando sobre isso, pensando que aquela garota possa ter algum poder parecido com o da Yumeno ou com o poder dele. Nesse instante a Ruivinha acaba aparecendo, dando bom dia. Ele também diz bom dia e acha um pouco estranha a atitude dela. Isso porque ela estava animada demais, dizendo que tinha uma nova aluna no colégio e que imaginava que elas pudessem ser amigas. Ah, minha filha, eu já te adianto que vocês não vão ser amiga coisa alguma. Enquanto isso, Rintaro fica dizendo que ele deve parar de ficar pensando naquela garota de cabelo preto. Nesse instante, a nova aluna chega na sala. E era justamente aquela garota do trilho de trem. A professora diz para todo mundo dar boas-vindas à nova aluna. E o cara já fica em choque, pedrificado. Não pode ser, é justamente aquela garota. O nome dela era Jogasaki, mais conhecida como Saki. Então ela se apresenta dizendo que se chama Jogasaki Kanade. E que a partir de agora ela está ansiosa para fazer amizade com todos na sala. E ela já se torna bem popular, com diversas garotas indo até ela. Na hora do intervalo, ela fica explicando que se mudou para essa cidade por causa do emprego dos seus pais. E ela tá usando um uniforme diferente porque ela ainda não conseguiu um uniforme desse colégio. Por isso, a escola deu permissão para ela ficar utilizando o seu uniforme antigo. O Rintaro ele não conseguia tirar os olhos dessa garota nem por um segundo sequer. Ele tinha certeza que ela era a garota do trilho de trem. A Yumeno vai até lá dar boas-vindas para Saki, e elas começam a fazer amizade. Ambas se apresentam e combinam de usar somente o primeiro nome uma com a outra. Parece que a aluna nova ainda não me notou, se bem que ela é bastante popular. Quando ele havia chamado a polícia ontem à noite, essa garota já havia desaparecido. Ele ficou no local onde a velhinha foi atropelada. A Yumeno também não tinha notado essa garota, então isso era muito estranho, parecia que era coisa da mente dele. Ou talvez essa daí não fosse a garota do trilho do trem. Mas enquanto ele pensava nisso, ela acabou se virando para trás. E ele foi pego no flagra enquanto observava ela. Por isso ele acabou desviando o olhar para disfarçar. E as duas continuaram lá encarando ele. Nesse instante, a Yumeno vai até o nosso protagonista e acaba puxando ele para dar boas-vindas à novata. O clima fica um pouco tenso, com os três olhando um para a cara do outro.
Então a Ruivinha diz que esse daí é o Saotomi Hintaro, seu melhor amigo. E a garota fica encarando ele. E com um sorrisinho ela diz: então seu nome é Saotomi Hintaro, não é mesmo? Eu estou ansiosa para nós sermos amigos a partir de agora. É, meu filho, já vai se preparando aí que essa garota também é uma assassina. Ela fica com uma cara toda fofinha, dispensando qualquer suspeitas. E parece que a Yumeno sentiu um pouco de ciúmes, então ela gritou bem alto, falando que o Hintaro era o seu melhor amigo. Ele ficou um pouco surpreso com essa declaração dela, e a Saki ficou dando uma risadinha. Ao perceber que o seu amigo ficou envergonhado, ela pediu desculpas por ter falado isso em voz alta. E a garota de cabelo preto ficou lá encarando os dois. E ainda disse que tá com inveja, porque ela gostaria de ter um melhor amigo, assim como a Ruivinha. Toda empolgada, a Yumeno fala que não era pra ela se preocupar, pois logo logo ela arrumaria muitos amigos. O nosso garotão, ele tava achando essa situação muito estranha. Até porque essa garota aí não se parecia com nada com a garota da noite anterior. A Saki, pessoalmente, ela era muito fofa e também bonita. A aula havia retornado, e ele não tirava os olhos da morena. E enquanto isso, a Ruivinha ficou lá, vendo tudo, sentindo até mesmo ciúmes. Será que ele tá olhando mesmo pra Saki? Até porque ela é bem bonita, né? A aula havia terminado e a professora pede para eles levarem alguns materiais na sala dos funcionários. Uma garota aparece e pergunta se a Saki havia gostado da aula, e ela disse que sim. E lá estava o nosso protagonista, prestando atenção em tudo. Ele pesquisou sobre o acidente que aconteceu na noite anterior. E somente falava de uma senhora de 68 anos que sofreu um acidente de trem. Nada de incomum estava noticiado ali no jornal. E o mais estranho de tudo é que a Saki não parecia incomodada com a cena que ela tinha acabado de presenciar. Muito pelo contrário, ela parecia ter gostado de ver aquilo. Ele precisaria ser muito cauteloso para poder tentar descobrir o que essa garota havia feito. E por isso ele ficou perseguindo ela durante todo o horário do intervalo. E era estranho porque essa garota ela era muito simpática e estava sempre sorridente. E isso dispensava qualquer suspeita. Assim eles vão para a aula de educação física. E ela também era uma ótima atleta. O cara não tirava os olhos da novata e a Yumeno ela ficou um pouco enciumada. Na hora de limpar a quadra, as garotas perguntaram por que a Saki era tão boa nos esportes, e ela disse que praticava atletismo. E lá estava o Hintaro, vidrado na garota. Por trás, a Yumeno fica assistindo aquela cena. Ah, que saco! Parecia que ele verdadeiramente estava apaixonado por ela, mas não era isso, galera. Ele somente estava tentando entender se ela era a garota da noite anterior. Nesse instante, a Yumeno se aproxima e acaba tocando no ombro do garoto, chamando pelo seu nome. Era a Yumeno que estava exalando uma aura maligna, e até fica com uma cara um pouco emburrada. Peraí, por que ela tá emanando uma energia tão maligna assim? Nesse instante ela muda de expressão radicalmente, e fica pedindo ajuda dele para limpeza. No mesmo instante ela fica se culpando, dizendo para si mesma que ela não deve ser tão ciumenta. E o nosso garotão fica aí, sem entender nada do que tá acontecendo. Tentando disfarçar, ele diz que vai limpar uma outra área do ginásio. E ela fica segurando a sua roupa para ele não sair de perto dela. O que foi, Yumeno? O cara pergunta se tem algo de errado, e quando ele olha para trás, ele vê que ela tava com essa carinha toda fofinha. Lá embaixo tava passando a Saki, e quando ela olha para cima, ela faz essa cara aí bastante suspeita. Essa garota também tava de olho no nosso herói. Uma garota se aproxima e pergunta o que a Saki estava fazendo, e ela diz que estava lendo um livro. Ah, que legal, que tipo de livros você gosta de ler? Você conhece O Quarto Vermelho? A garota fala que já ouviu falar desse livro, mas ainda não leu. E enquanto caminhavam, pergunta pra Saki como era a história. E a novata fica dando uma risadinha maligna. Enquanto descia as escadas, ela fica pensando numa forma de resumir a história. E começa a andar lentamente atrás da outra garota. O corrimão dessa escada estava bastante danificado por causa do tempo. E por isso a Saki acaba parando no topo da escada. E novamente ela dá uma risada maligna. Nesse momento a outra garota acabou quebrando aquela barra de proteção e caindo de cima da escada. Bom, a história é de um homem que vivia dizendo que a vida era chata e sem sentido e que nada que ele fizesse importava. Ele ficava cativado pela emoção de tirar a vida de outras pessoas e de matar elas utilizando vários métodos. E ele fazia isso como se fosse simples acidentes.
E quando ela termina de contar, a garota cai lá no chão, se espatifando toda. As garotas ouvem aquele barulho e saem correndo para ver o que havia acontecido. E lá de cima, a Saki fica toda contente pelo que acabou de acontecer. A garota realmente perdeu a vida. E o nosso protagonista estava ali presenciando aquela cena. Não pode ser, isso realmente aconteceu. E ele até fica suando frio. A sua colega de classe havia perdido a vida. Diversas alunas estavam em volta da Saki perguntando se ela estava bem. E a garota estava chorando muito, mas o nosso protagonista ele não acreditava naquela falsidade. Uma garota diz para Saki não ficar se sentindo culpada, pois os professores disseram que foi um acidente. E uma garota repete para ela não se sentir culpada, até porque aquela escada era muito velha. Antes daquele acidente, os alunos haviam cruzado pelo corredor para levar alguns materiais. Para não atrapalhar esses alunos, a Saki junto da outra garota foram pela escada de emergência. Elas acabaram desviando o trajeto, e quem havia sugerido utilizar a escada de emergência foi justamente a Saki. E ela fica chorando, dizendo que é culpa dela porque ela sugeriu passar por aquele lugar. No entanto, as outras alunas ficam dizendo para ela não se sentir culpada. Quando elas chegaram na escada de emergência, a aluna ela acabou escorregando e caiu, batendo no parapeito. Foi apenas uma falta de sorte, fica dizendo as garotas. Ninguém havia feito nada de errado, mas lá no fundo, nosso protagonista não acredita nessa historinha. A Yumeno, ela fica toda triste, dizendo que a Saki tá se sentindo culpada. E até comenta que o Rintaro tá com uma cara muito assustadora. Ele diz pra sua amiga que ele estava apenas pensando em alguma coisa. Tem sido muito estranho depois que essa novata entrou para a escola deles. E ele fala que tem acontecido coisas estranhas já faz bastante tempo. E nós vemos que o Rintaro ele teve a visão da garota que acabou perdendo a vida. E ela tinha visto a cara da Saki bastante estranha. Ela tinha feito aquela cara de satisfação como ontem à noite nos trilhos do trem. A cena volta alguns minutos antes do incidente, quando a Yumeno estava lá segurando ele. O cara perguntou o que foi que aconteceu. E ela disse que ele passou o dia todo observando a Saki e ela estava incomodada com isso. Mas nesse instante ele sentiu uma dor de cabeça bem forte. E foi nesse momento que ele teve toda a visão da garota perdendo a vida. E isso foi a confirmação de que a Saki realmente era uma vilã. Ele viu ela sugerindo para que usassem a escada de emergência. E também conseguiu ouvir toda aquela história do livro que ela estava lendo. Na real, a Saki nem encostou na garota, mas parecia que tudo aquilo foi calculado. Ela até gritou bem alto para que ela tomasse cuidado, e parecia que realmente não queria que a sua amiga escorregasse. Mas ela escorregou e foi com tudo para cima daquele parapeito, e ao tocar naquela barra elas acabaram se quebrando e ela caiu lá de cima. A Saki até que estendeu a mão para tentar ajudar, mas isso era impossível. Só que no fundo ela estava comemorando, como se aquilo realmente fosse uma missão cumprida. O nosso herói ele tem todas essas visões em um curto prazo de tempo. A Yumeno fica preocupada perguntando o que foi que aconteceu. Então ele se levanta bem rápido, dando uma desculpinha, falando que vai no banheiro. Aquele sorriso daquela garota realmente era um sorriso assassino. Ela até disse em voz alta para que a sua amiga tomasse cuidado. E agora no presente estava chorando, como se sentisse a morte da amiga. Se ela estava fazendo isso, então por que agora ela está chorando? Isso é muito estranho. As aulas acabaram sendo canceladas. O Rintaro até se questiona se ele fosse até lá perguntar para essa garota se ela iria responder. A professora aparece chamando pela Saki e fala que a polícia gostaria de fazer algumas perguntas a ela. E diz que também gostaria de fazer algumas perguntas pro Rintaro, já que ele estava lá no local. Ao se virar para Yumeno, ele se despede da garota e ela diz para ele não se esforçar demais. E assim os dois vão até o local para conversar com a polícia. Ele foi brevemente interrogado. Fizeram algumas perguntas sobre a vítima e ele somente respondeu o que sabia. A escola precisaria passar por novas reformas, já que a escada de emergência não havia sido reformada da última vez. Como as escadas estavam velhas, era muito provável que novos acidentes acontecessem. A Saki também estava sendo interrogada e dá pra ver que ela estava chorando muito. Os professores mencionaram que a Saki estava junto da garota, mas que ela não teve envolvimento no acidente. Ao passar por aquela porta, o Rintaro ele ficou com muita curiosidade para saber o que eles estavam conversando. E até ficou tentando dar uma espiada pelo vidro da porta. E viu que ela estava chorando muito. As suas bochechas até estavam coradas de tanto chorar. E ele acabou concluindo que aquele evento também foi infeliz para a garota.
Minutos depois, ele vai até uma loja de refrigerante. Ao chegar até lá, ele coloca uma moeda na máquina. E assim o refrigerante cai. A garota nova, a Saki, chama pelo Saotomi Rintaro. Ela diz que está feliz dele ainda estar do lado de fora da escola. E a expressão dela estava completamente diferente, com um sorrisinho maroto. Então ela pergunta se poderia conversar com ele somente por alguns breves minutos. E estendendo a mão, ela pede para que ele se sente. Ah não precisa não, aqui tá bom. Você não quer mesmo se sentar? Essa garota tá muito estranha. Dando uma risadinha fofa, ela fala que é muito difícil se aproximar dele. E se por acaso ele só gosta da Yumeno e ele fica dizendo que não. Com a mão na boca, ela diz que somente estava brincando. Ele tenta disfarçar. E ela fala que o ponto principal agora é sobre a cena dolorosa que eles presenciaram ontem. Peraí, ela tá citando sobre aquele acidente no trilho do trem? Ele pergunta se foi exatamente sobre o acidente no trem. E a garota pede desculpas. Ela fala que sente muito por ter feito ele presenciar isso 2 vezes seguidas. O que você tá querendo dizer com isso? A garota fala que é exatamente sobre o acidente no trilho do trem e também o acidente aí da escada que aconteceu hoje. E apontando para si mesma, ela diz que tudo isso foi causado por ela. E até pergunta se ele conhece a história do Quarto Vermelho, que foi um conto publicado em 1925. Na verdade, aquilo era o registro da eliminação de um certo homem. O cara estava totalmente entediado, então ele decidiu eliminar 100 pessoas. E ele buscava estimulação para sua vida. Por isso, essa parte de eliminar as pessoas era como se fosse um passatempo para ele. Um dia ele encontrou outro homem em estado de grande pânico, que ficava perguntando se tinha algum médico ali por perto. Ele apontou para um local onde tinha um hospital e o homem foi até lá, mas quando retornou disse que a sua esposa acabou morrendo, pois o médico daquele hospital era um charlatão. Então, de certa forma, o homem que indicou foi responsável pela morte. Com isso, ele percebeu que poderia ser o culpado por assassinatos sem nem mesmo fazer algo contra a vítima. Se ele utilizasse essas técnicas, ele poderia eliminar diversas pessoas sem ser punido pela lei. Depois disso, ele começou a fazer diversas artimanhas para que essas pessoas fossem sendo eliminadas uma a uma. Ele fingia guiar um amigo cego e empurrava outras para uma vala. Às vezes, ele levava até mesmo sequestradores a saltar sobre rochas. Ele finalmente conseguiu eliminar 99 pessoas. O nosso protagonista que estava ouvindo essa história, o cara estava em pânico, galera. A palavra-chave dessa história era eliminação sem malícia. E isso era muito parecido com o que ela estava fazendo agora. Ela estava eliminando pessoas sem nem mesmo fazer algo a elas. Nosso protagonista fica em choque dizendo que isso não é correto. Mas ela chama a atenção dele, dizendo que na verdade ela não fez nada de mal. E que tudo não passava de um entretenimento. O cara se lembra da sua colega de classe caída lá no chão e se pergunta se isso por acaso era entretenimento para ela. E até fica furioso ao ouvir essas palavras. Ela só contou isso para o Rintaro porque ele havia suspeitado dela. Se não fosse por isso, ela jamais contaria toda a verdade. Será que foi coincidência você tá lá hoje também? Ou talvez não, tem algo em você que acaba atraindo a mim. Algo em você que acaba atraindo? Bom, de qualquer forma, nada que eu fizer vai trazer consequências ruins pra mim. Ela fica dizendo que não importa o que ela fizer, ela nunca vai ser incriminada. Ela gostaria de aproveitar a vida, por isso que ela fazia esse tipo de coisa. Essa garota aí é completamente maluca, galera. E ainda diz que ela tá viciada na emoção de eliminar pessoas. Essa de hoje foi a sua 27ª. Ainda faltava muito para atingir o número 100 e o nosso protagonista fica bravo gritando com ela. Ainda diz que não vai admitir que ela faça esse tipo de coisa, mas a garota fala que nada pode impedi-la. E ainda lembra que todo mundo fica em sua volta dizendo que ela não é a culpada. É como se ela tivesse esse poder, galera, ela nunca seria responsabilizada por nada. Dando um sorriso maligno, ela fala que ainda resta 73 pessoas e tinha um longo caminho a percorrer. Só que o nosso protagonista fala que ela não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Até porque vai chegar uma hora que os métodos dela vão acabar não funcionando. A garota pergunta se ele realmente acha que isso vai acontecer. E que ela já pensou em métodos infinitos de colocar o seu plano em prática.
O cara até pergunta se ela pretende transformar ele em seu ouvinte do Quarto Vermelho, como no livro, e ela fala que ele é um candidato adorável. Então ele avisa que se ela continuar fazendo essas eliminações, uma hora ou outra, ela também será eliminada. Dando um sorriso de deboche, ela pergunta se por acaso é ele que vai fazer isso. Mas ele fala que não, pois nessa escola existe um assassino que não perdoa malfeitores. E essa pessoa era imparável. Dando as costas, a Saki fala que não deve existir alguém assim e que não importa, ela vai continuar cometendo seus delitos. E se por acaso alguém assim exista, isso só vai tornar as coisas ainda mais divertidas. E então ela se despede do Saotomi Rintaro, dizendo que gostaria de vê-lo numa próxima oportunidade. E assim nós finalizamos a segunda parte dessa obra, galera. Tá ficando muito boa e eu não vejo a hora de sair os próximos capítulos. Para que esse vídeo continue dando visualização, eu peço que vocês deixem um like e um comentário. Nós estamos chegando na marca de 200 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. Indica o vídeo para outras pessoas, que eu tenho certeza que vocês têm amigos que gostam de manhwa. Assim a gente consegue bater a meta bem rápido. Eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, pois são vídeos muito bons. Então nós nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!